Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 501, Exame Chunin. Exame Chunin? Roja sentou-se no sofá e bebeu chá. Mei acenou com a cabeça e disse, Konoha fará o teste e convidou Mishi e Sam para participar. Isso significa que eles querem ver o progresso de cada aldeia. O exame seria no território deles, então tudo estará sob seu controle. Mas eu não quero que Konoha pise na névoa para melhorar sua posição. Vendo Mei pensando e falando, sem sua imagem de Mizukage, enquanto ela abria suas longas pernas brancas na frente dele sem se importar. Qual é o seu plano? Roja estava com preguiça de prestar atenção à sua imagem rude e beleza, então ele deliberadamente deu um tapa na perna dela com alguma força, fazendo-a tremer, mas ela continuou sentada. Ao mesmo tempo, os olhos de Roja mostraram uma expressão inexplicável. Já é hora do teste? É realmente estranho. Dizem que o Cascade também estaria lá e seu filho, o Jinchuriki do Ishibi, também compareceria. Portanto, não podemos lixar alguém normal. Com a idade deles, Kimimaro e Yaku poderiam comparecer, mas eles são a elite da névoa e são famosos no mundo. Além deles, a Yakumo também. Ao ouvir as palavras de Mei, Roja se recuperou de seus pensamentos e não pôde deixar de sorrir. Yakumo foi trazida de Konoha. Você quer que ela represente a névoa e vá para Konoha para participar do exame? Você está tentando derrubar o rosto do velho Sarutobi no chão? É isso que estou planejando fazer. Mei sorriu e sorriu. Por quê? Roja-sama discorda? Eu concordo, já que Yakumo irá, então escolha os outros dois, não precisa ser alguém específico. E mande Kurenai como professor. A boca de Roja se abriu em uma risada, já que sua atitude em relação a Konoha não era boa o tempo todo. Os superiores e o conselho de Konoha são hipócritas e maus. Por exemplo, Naruto foi protegido pela Anbu dentro de Konoha. Ele realmente precisa de proteção dentro de sua aldeia. E se eles conseguiram manter sua herança em segredo? Como seu segredo sobre ser o Jinchuriki da Kyuubi foi conhecido? Não deveria ser revertido, tornando sua herança conhecida como filho de Yondaime e Kushina e tornando seu status de Jinchuriki um segredo, para que ele possa ser protegido como filho de Minato. Deixar Kurenai liderar o time. Mei sorriu enquanto lisonjeava Roja. Não achei que Roja-sama fosse pior do que eu. É agora? Eu não acho. Roja levantou-se, olhou para o céu e disse em voz profunda, sou uma boa pessoa. O rostinho de Yakumo estava cheio de emoções complicadas quando ela disse, é o exame Chunin? Roja-sensei. Esta tarefa foi aprovada por Roja-sama e sou eu quem liderará a equipe. Kurenai sorriu para Yakumo, mas suspirou em seu coração. Ela também era uma ninja de Konoha, mas abandonou isso há muito tempo. Parece que ainda resta um pouco no coração de Yakumo. Talvez Roja tenha concordado que ela fosse para Konoha para que aquele pedacinho dela que ainda pensava em Konoha desaparecesse. No entanto, para surpresa de Kurenai, Yakumo, ao saber que Roja aprovou, não houve hesitação nem nada em seu rosto, e em vez disso, ela ficou calma. Ela acenou com a cabeça e disse diretamente, eu garanto a competição desta tarefa. Bom, vá se limpar e prepare-se para ir. Kurenai suspirou um pouco ao ver Yakumo e riu. Yakumo virou-se para olhar para Kimimaro e Yaku e disse, desculpe, não estarei aqui para os treinos por algum tempo. Não se preocupe, já que Roja-sensei ordenou e faça o seu melhor, disse Kimimaro sério. Yaku assentiu gentilmente e disse, vá em frente, as ordens de Roja-sama precisam ser concluídas. Ao ouvir a resposta dos dois, Yakumo saltou rapidamente para a aldeia. Depois de um tempo na entrada da Vila da Névoa, Kurenai esperava com dois jovens de 11 anos que tinham uma expressão muito séria e fria no rosto, mas isso não parecia funcionar, pois eram jovens e meigos. Depois de um tempo, Yakumo chegou. Desculpe por fazer você esperar. É essa garota? Nunca ouvi falar dela antes. Os dois meninos que vieram da escola ninja revelaram sua insatisfação em Yakumo. A aldeia da névoa ainda respeitava a força, e uma garota que parecia fraca não conquistou nenhum respeito dos meninos, como se eles carregassem um fardo junto com eles. Kurenai ouviu a insatisfação deles, mas apenas sorriu. Por um lado, ela estava com preguiça de avisá-los. Por outro lado, ela estava ciente do horror de enfrentar Yakumo. Podemos ir embora? Yakumo se mexeu e ignorou os meninos que eram parecidos com ela apenas pela idade e olhou para Kurenai enquanto dizia baixinho. Sim. Kurenai sorriu amigável e assentiu. Yakumo caminhou na frente dos meninos e lado a lado com Kurenai. Os meninos não aguentaram mais quando finalmente falaram. Ei, isso é muito rude. Você não pode nos respeitar, mas sem respeitar nem mesmo Kurenai-sama. Quem você pensa que é? Eles eram apenas meninos. Afinal, eles não conseguiam conter suas emoções, mesmo sendo da névoa. Yakumo parou seus passos e olhou levemente para eles e liberou um pouco de seu poder. Embora Yakumo fosse assustadora, ela ainda era uma garotinha e ainda queria ganhar elogios de Roja. Ser desprezado não faria Roja elogiá-la. Estrondo. Os dois meninos sentiram todo seu mundo desabar e como se Yakumo se expandisse e se tornasse um deus gigante olhando para as formigas prontas para pisar neles. A palma da mão do gigante foi em direção a eles, mas antes de eu cair, uma pressão horrível do vento dificultou a respiração dos dois. Quando os meninos experimentaram um genjutsu tão horrível, ficaram apavorados. Uau! Kurenai estendeu a mão e colocou-a no ombro de Yakumo e disse, forte demais, e eles não aguentam. Não é necessário que Kurenai diga isso a ela como Yakumo já sabia, mas ela apenas disse com uma expressão inocente, eu só queria dar uma lição neles. Não achei que eles fossem tão fracos. A boca de Kurenai se contraiu levemente quando o genjutsu de Yakumo foi simplesmente horrível. Mesmo quando ela mesma enfrentasse Yakumo, ela precisaria ter cuidado. Não havia necessidade de dizer que eles eram fracos. Felizmente, Yakumo não fez com que os ferimentos do genjutsu se tornassem reais.
Capítulo 502, Onda. O país da Onda, o país era uma pequena ilha, e sua economia era baseada no comércio marítimo, mas isso não o fez chegar. Em vez disso, era pobre porque o líder de uma organização, chamada Gato, tentava usar a economia para governar a ilha. Em resposta a isto, o país queria construir uma ponte para o País do Fogo para melhorar a sua situação, e aqui foi o primeiro destino de Naruto Uzumaki em sua primeira saída de Konoha. Nesse momento houve uma luta emocionante. De um lado estava o time 7 liderado por Ataki Kakashi e seus genin, Sasuke Uchiha, Sakura Aruno e Naruto Uzumaki que lutavam contra dois ninjas ferozes. Os dois ninjas estavam usando a proteção de cabeça da névoa, Aku, claro, não estava mais aqui. Junto com Zabuza, havia um velho com uma cicatriz no rosto. Os dois eram fortes e ferozes. Do outro lado, Naruto, Sasuke e Sakura estavam de frente para eles, mas estavam rígidos e vigilantes. Parado na frente deles, Kakashi parecia calmo, e ele não conhecia o poder das pessoas à sua frente. Ele sabia que eram da elite, mesmo assim, ele estava calmo e não revelava o menor medo. Diferente do Kakashi original, ele não possuía o Sharingan, portanto seu desenvolvimento não foi no sentido de copiar o ninjutsu dos outros, mas sim no kenjutsu de sua família. O pai de Kakashi era o Presa Branca de Konoha, Ataki Sakumo. Ele era famoso em todo o mundo e era pelo menos um ninja de nível Kage. Ele matou inúmeros inimigos e embora o kenjutsu de Kakashi não tenha atingido seu nível, ele não ficou tão atrás. Ele também era um ninja de nível Kage. Mesmo assim, sua vitória não estava garantida, pois tinha uma equipe e um cliente para proteger. Por causa disso, nenhum dos lados lançou um ataque. Faz anos que não vejo você, Kakashi. Você está com essas pessoas inúteis. É uma pena ver você assim. Zabuza segurou Kiribushi na mão e colocou-o na sua frente enquanto tentava distrair Kakashi. Porém, Kakashi olhou calmamente para ele e disse, seus homens foram mortos por mim, e eu consegui escapar. Agora me diga, você tem mais habilidades? Você está aqui por vingança? Ao ouvir as palavras de Kakashi, o companheiro de Zabuza bufou e disse com voz rouca, um pouquinho talvez. E embora você seja famoso, Ataki Kakashi, você acha que pode ficar na frente de nós dois? Na verdade, acho que sim. Kakashi respondeu calmamente, sem olhar nos olhos deles. Na verdade, ele estava vigilante e pensando seriamente no que fazer agora. Quando o ninja ouviu as palavras de Kakashi, ele não ficou com raiva, em vez disso riu e disse sinistramente. Então vamos esperar para ver. Antes mesmo de começarem a luta, a atmosfera mudou. Naruto, Sasuke e os outros ficaram realmente assustados e suas pernas ficaram moles. Embora eles estivessem praticando seriamente antes, a intenção de matar desses ninjas era algo que eles podiam resistir. Se não fosse por Kakashi parado na frente deles, eles já estariam mortos. Esse cara não parece uma pessoa normal. Sasuke se esforçou para acalmar seu coração. Ele respirou fundo e olhou para a pessoa ao lado dele. Naruto bufou e disse, não preciso ouvir isso para saber. Se você tiver medo, você pode recuar, se não tomar cuidado, você morrerá. Sasuke se esforçou para quebrar a atmosfera aterrorizante enquanto zombava de Naruto. Naruto ficou diretamente irritado quando gritou diretamente, não estou com medo. A raiva quebrou o medo e fez Naruto olhar para Zabuza com raiva. A batalha estava prestes a começar. Como se percebesse que Naruto não sentia mais medo, Zabuza zombou e fez um selo. Técnica de esconder-se na névoa. Uau! De repente a névoa cobriu o lugar em todas as direções. A névoa estava misturada com chakra que interferia na visão e na percepção. Com certeza, esse é o seu truque? Então vamos começar. Kakashi estava extremamente calmo e seus olhos brilharam com raios brancos. Mas quando a batalha estava prestes a começar, uma voz interrompeu calmamente a distância. Esta névoa é um pouco densa demais. Não posso assistir ao programa assim. Junto com a voz, um vento muito forte atingiu o campo, varrendo todas as direções como uma tempestade. O rosto de Kakashi mudou repentinamente, com o vento soprando neles, ele canalizou chakra diretamente para seus pés para estabilizar seu corpo no chão. Os outros atrás dele estavam prestes a ser surpreendidos. Se eles não fossem treinados em subir em árvores, os três teriam ficado maravilhados. Este vento passou e toda a névoa se dissipou. Quando eles olharam novamente, Zabuza e os outros ninjas ficaram expostos ao seu redor, pois estavam em posição de atacar. Mas neste momento os dois pararam de se mover e ficaram chocados. Quem? Sou eu. Uma voz muito normal passou. Ao ouvir a voz, Kakashi e os outros ficaram surpresos e, depois de um tempo, finalmente encontraram o dono. Eles viram uma pessoa no final da ponte, sentada à distância. Percebendo eles olhando para ele, a figura se levantou e caminhou em direção a eles, e seus olhos pareciam estar em Naruto e Sasuke. Chakra de Indra e Azura. Roja percebeu claramente o chakra que pertence a Azura em Naruto, e não era fraco. Se ele conseguir desenvolvê-lo bem, não será capaz de atingir o nível de 6 caminhos, mas estará quase lá. É você? Quando ele viu Roja, Kakashi ficou atordoado e seu rosto mudou enquanto ele olhava incrédulo. A cena da destruição de Konoha tocando em sua memória. Do outro lado, Zabuza olhava para Roja sem muita brutalidade, e também havia medo em seus olhos. Como isso é possível? Por que ele está aqui? Como é que ele está aqui? Antes os dois eram ninjas da névoa, antes de Zabuza roubar a espada e desertar da vila, e o outro desertar por algum motivo. O status deles era alto na névoa. Naturalmente, os dois viram Roja antes, mas não sabiam sobre ele treinando Aku e Kimimaro. De vez em quando, eles enfrentavam ninjas caçadores da névoa, mas sempre emergiam vitoriosos. Mas agora eles conheceram Roja. Roja realmente veio perseguir os ninjas renegados? Você? Quando viram Roja andando casualmente, ficaram cheios de medo. Ao contrário da reação de Kakashi, Naruto e Sasuke, assim como Sakura, não perceberam o poder de Roja e se sentiram estranhos ali. Principalmente quando viram Kakashi tão sério e com suor frio na testa, os três ficaram preocupados agora.
Kakashi-sensei, quem é ele? Naruto olhou para Roja que estava se aproximando e não pôde deixar de sussurrar para Kakashi. No entanto, Kakashi não respondeu, mas continuou olhando para Roja. Uma gota de suor percorreu sua bochecha, mas ele não se atreveu a se mover e a enxugou. Enfrentando os outros dois, ele estava calmo, mas agora enfrentando Roja, ele não conseguia permanecer calmo, mesmo que Roja não liberasse nenhum tipo de energia. Porque ele sabia o quão poderoso Roja era, ele sabia que Roja não precisava de nada na sua frente. O que? Não há nada a dizer quando você me vê? Roja se aproximou e seus olhos pousaram nos ninjas da névoa que estavam atordoados. Ele não liberou nenhum tipo de intenção de matar e seus olhos apenas brilharam um pouco. Mas esta luz foi como um raio para os dois ninjas desaparecidos. Capítulo 503. Vou permitir que você corra 20 segundos. Liberação de água. Prisão de água. Aquele ao lado de Zabuza não tinha culpa alguma. Ele tentou diretamente criar uma prisão de água e ganhar algum tempo para escapar. Mas antes que ele pudesse terminar os selos de mão, Roja, que estava ausente, desapareceu e apareceu atrás dele. Já que você não tem nada a dizer, deixe-me usar seu sangue para lavar seus pecados de traição. Uau! O homem não conseguia mais se mover e uma linha de sangue apareceu em todo o seu corpo. Seus olhos estavam cheios de má vontade quando ele caiu no chão. Kakashi estava olhando para Roja. Quando viu isso, sua pupila encolheu. Ele não conseguiu acompanhar o movimento de Roja. Então, se Roja fizesse exatamente a mesma coisa com ele, ele estaria no lugar daquele homem agora. Quanto a Naruto e Sasuke, eles simplesmente não conseguiram reagir. Droga! Zabuza, sem hesitar, se virou e quis fugir. Oh! Você quer escapar? Você é mais atencioso. Vou permitir que você fuja em 20 segundos. As palavras de Roja foram ouvidas por Zabuza, ele canalizou chakra como um louco em seus pés e começou a correr. Ele aumentou sua velocidade ao limite e alguns segundos depois, estava a cerca de 1 quilômetro de distância, deixando apenas uma sombra negra enquanto se movia para a floresta mais distante. Mas neste momento uma voz fraca foi ouvida. Bankai, Kamishini no Yari. Uau! Uma lâmina branco-prateada como um raio moveu-se num instante e atingiu Zabuza e perfurou sua garganta. O corpo de Zabuza parou de se mover, enquanto ele olhava para a espada em sua garganta e queria agarrá-la. Mas no instante seguinte, sangue espirrou e ele caiu no chão enquanto a espada voltava à sua aparência simples nas mãos de Roja novamente. Se Roja matou o outro porque foi pego de surpresa, então este chocou Sasuke, Naruto e os outros. Era inacreditável que eles não pudessem imaginar alguém tão forte antes. Mesmo seu professor, Kakashi, não seria capaz de enfrentar aquela pessoa. O time 7 sentiu como se estivesse em uma tempestade agora. Alguém tão forte que deixou Zabuza ter uma vantagem antes de matá-lo como se não fosse nada. Com certeza, é você mesmo. Kakashi dominou cada pedaço de poder apenas para emitir um som. Se antes ele suspeitava que Roja fosse alguém transformado para se parecer com ele, agora não há dúvida alguma. Matar Zabuza como se matasse uma formiga. Nem mesmo o terceiro Hokage consegue fazer isso. Kakashi ataque presa de prata de Konoha, seu famoso. Depois que Roja disse isso, ele olhou profundamente para Kakashi. Ele não tinha o título que tinha na história original e não tinha um Sharingan para ser chamado de ninja cópia ou Sharingan no Kakashi. Seu título foi conquistado pelo estilo de seu pai. A boca de Kakashi se contraiu um pouco. Zabuza disse a mesma coisa antes, mas ouvir Roja foi totalmente diferente. Não sei se você quer. Não há nada. Roja acenou com a mão e interrompeu Kakashi enquanto ele dizia casualmente, eu só vim matar 2 ninjas renegados. Depois de dizer isso, Roja olhou para Naruto e Sasuke, então imediatamente se virou e desapareceu. Quando Roja saiu, Kakashi não conseguiu mais ficar de pé, caiu diretamente no chão e sua testa estava cheia de suor. Embora Roja não tenha liberado nada para ele, apenas sua presença aqui, e vê-lo matar os outros dois, ele não pôde deixar de se lembrar do momento em que destruiu Konoha. Kakashi-sensei. Naruto e Sakura viram Kakashi sentar e correram até ele, pensando que Roja atacou Kakashi também. Kakashi acenou com a mão, tentando dizer que estava bem. Ao mesmo tempo, sentiu alívio ao se acalmar e disse, eu não esperava encontrá-lo. Isso é realmente... As palavras de Kakashi fizeram os outros se perguntarem sobre Roja ao se lembrarem da cena que acabaram de ver. Olhando para o cadáver não muito longe, Sakura não pôde deixar de demonstrar algum medo. É assustador. Kakashi-sensei, quem era aquela pessoa? Esta pergunta. Kakashi ouviu isso e sorriu amargamente. Depois de pensar, ele olhou para o céu e disse com um olhar profundo. Ele é a pessoa mais poderosa do mundo. O mais poderoso. Ele é melhor que o Hokage? Naruto não pôde deixar de perguntar. Kakashi mais uma vez se lembrou do poder de Roja e não pôde deixar de balançar a cabeça ao dizer. Não há comparação alguma. Você deve se lembrar que algumas pessoas no mundo são absolutamente imparáveis, uma vez provocadas. Mesmo as 5 grandes aldeias não terão o poder de detê-las. As palavras de Kakashi fizeram Naruto, Sasuke e os outros gritarem em suas mentes. As 5 grandes aldeias seriam destruídas se ele ficasse irritado. É como se eles tivessem ouvido uma lenda porque conheciam claramente o poder dos 5 grandes e não conseguiam imaginar alguém com o poder de destruí-lo sozinho. Capítulo 504. Pergaminho de selos. No mar, um barco navegava lentamente em direção ao País do Fogo. Uau! De repente Roja apareceu no navio. Roja-sama, você está de volta. Ao lado, Kurenai estava ao lado do convés e ao ver Roja, ela o saudou e disse em um sussurro. Eu não esperava que Roja-sama estivesse interessado no exame. Não, não estou interessado no exame. Há algo lá que me interessa. Roja balançou a cabeça e disse casualmente. Havia uma luz invisível em seus olhos.
Por um lado, ele tentou usar Ryujin Jakka com mais bancais, mas o fracasso o entediou, e por outro lado, ele sempre quis visitar Konoha por alguns motivos. Uma das razões foi porque ele queria ver o rolo de selos, ou como eles chamam, o rolo de selos proibido. Ele queria ver o resultado do experimento do segundo Hokage. Embora não houvesse nada forte ali, a pesquisa pode ajudar, afinal, deveria conter o deus do trovão voador, Edo Tensei, etc. Muitos tentaram praticar ninjutsu baseado no tempo, mas a maioria não conseguiu. E mesmo que ele possa prever um pouco o futuro, ele não conseguiu ter sucesso quando tentou fazer algo com a lei do tempo. Mas talvez ele consiga algo com a pesquisa de Tobirama. Já faz muito tempo que não estou a bordo de um navio. Roja balançou a cabeça e acalmou seus pensamentos, esquecendo temporariamente as coisas sobre a prática e como olhava para o mar cintilante. No mundo de One Piece, você pode dizer que o mar foi seu companheiro. E aqui, ir ao mar era raro. Rapidamente, o navio cruzou a fronteira do País das Águas e entrou no País do Fogo. Não houve problemas no caminho quando chegaram a Konoha. Ao entrarem em Konoha, Roja não sentiu nada. Ele apenas usou seu Haki para encontrar a Torre Kage e disparou diretamente em direção a ela. Seja para as pessoas na rua ou para o guarda da torre, ele ignorou todos eles. Claro, já que ele destruiu Konoha antes, ele apenas liberou Kyoka Suigetsu sobre quem testemunhou isso e ignorou a geração mais jovem. Roja caminhou lentamente passo a passo, até a Torre Kage e sob Kyoka Suigetsu, ninguém o notou, incluindo o terceiro Hokage. Roja procurou um pouco e descobriu onde estava o pergaminho dos selos. Havia muito Zambu na sala. Naturalmente ninguém, exceto o Hokage, poderia olhar para o pergaminho de selos. Mas, enquanto usava Kyoka Suigetsu, Roja poderia simplesmente entrar aqui e olhar para o pergaminho como se não fosse nada. Os 4 Ambu estavam iludidos, então Roja entrou diretamente na sala em direção ao pergaminho de selos. Vários selos foram colocados ali para que ninguém pudesse pegar o pergaminho. Estrondo. Roja colocou sua mão diretamente para destruir os selos, e outro selo foi ativado querendo destruir o pergaminho de selos, mas Roja com a mão estendida o suprimiu e retirou o pergaminho diretamente. Os Zambu eram idiotas, pois conseguiam detectar a mudança na sala. Não só este Zambu, mas todas as pessoas na torre também não reagiram. Roja pegou o pergaminho de selos e estava com preguiça de encontrar um lugar para lê-lo, então sentou-se ali. Ele pulou diretamente o Kage Bunshin e outras habilidades, indo diretamente em direção ao último jutsu proibido. Depois de um tempo, os olhos de Roja permaneceram no método de usar um ninjutsu específico, o Shikifujin. Com certeza, como esperado, o Shinigami tem um pouco da vontade de Kaguya. Quando Obito controlou a Kyuubi e atacou Konoha, Minato usou o Shinigami para selar a Kyuubi, porém naquele momento Roja não prestou atenção neles, pois apenas lidou com Obito e voltou. Depois de um tempo, Roja perdeu o interesse e voltou-se para outras técnicas. O deus voador do trovão inspirou um pouco Roja. No entanto, o Edo Tensei tocou muito Roja. Originalmente Roja pensava que entendia a alma melhor do que a maioria das pessoas, mas parecia que quem fez isso tinha algumas orientações novas em mente sobre a alma. Com certeza, o pergaminho dos selos tinha muitas coisas interessantes. Em pesquisa pura, acho que não sou tão bom como cientista. Os olhos de Roja estavam cheios de alegria. O modo de Tobirama estudar a alma era um pouco baixo, mas alguns deles eram novos. Alguns deles até deram novas ideias a Roja. Por exemplo, como integrar o Kyoka Suigetsu à realidade e fazer com que tudo que ali acontece aconteça fisicamente à pessoa, que agora ela tinha algumas ideias que queria experimentar. Roja ficou sentado pensando que depois de meio-dia, ele finalmente acordou do transe. Se o pergaminho de selos tinha tantas coisas que foram registradas após a competição da pesquisa, então a pesquisa de Orochimaru também deveria ser preservada. Quando Roja tocou seu queixo e pensou sobre isso, ele jogou o pergaminho de selos e saiu da sala. A Ambu ainda não sabia de nada do que aconteceu enquanto permaneciam parados em seus lugares. Capítulo 505. Conflito. Na rua de Konoha a atmosfera era um tanto sombria. Dezenas de pessoas participaram do exame Chunin. Obviamente, há um grande conflito aqui. Gaara liderava seus irmãos com um rosto calmo, enquanto Kankuro estava atrás dele parecendo arrogante. Você quer fazer o exame Chunin enquanto está assim? Kankuro olhou para o ninja agachado enquanto suava e provocou. Não é dito que a Vila da Névoa é a mais forte? Por que você é tão fraco? Obviamente quem estava no chão era um dos 2 genins que se uniram a Yakumo. Droga! Outro ninja da névoa próximo a ele gritou com uma cara zangada. Vocês não querem mais viver, ninjas da areia. Por causa de Yakumo, os 2 ninjas da névoa eram arrogantes. Enquanto caminhavam pela rua, encontraram Kankuro e os outros, e um conflito eclodiu. Eles não esperavam que Gaara, aquele com a cabaça, fosse tão forte. Sem Yakumo aqui, eles não teriam chance. Oh, desculpe, não estou interessado em você. Ei, seu cara de Konoha aí, o que você acha? Kankuro bufou e virou a cabeça. Ignorando os outros ninjas de pequenas aldeias, ele olhou diretamente para os ninjas de Konoha. Os 3 ninjas de Konoha eram obviamente Naruto, Sasuke e Sakura. Esse cara é incrível. Sakura olhou para Gaara e Kankuro e ficou maravilhada. Os ninjas da névoa e da areia tiveram um conflito e ela testemunhou tudo isso. Kankuro manteve a vantagem o tempo todo. O outro ninja da névoa viu isso e quis ajudar seu amigo, mas foi parado por Gaara e ficou ferido no processo. Não tenho nada a ver com você se quiser terminar isso, então vem até mim. Sasuke olhou para Kankuro e bufou. Kankuro zombou enquanto avançava com uma luz feroz em seus olhos. Sasuke não estava com medo. Outro conflito estava prestes a estourar. Não muito longe dali, os ninjas de cada aldeia observaram a cena com interesse. Esses caras da Vila de Areia são ferozes. Ele acabou de lutar com os ninjas da névoa e agora quer lutar contra Konoha. Ei, não fale tão alto. Ouvi dizer que o cara com a cabaça se chama Gaara. Ele é feroz, embora não seja tão velho, já matou muitos antes.
Os ninjas de outras aldeias olharam para eles quando estavam prestes a lutar. Falando nisso, a Vila da Areia enviou apenas 3 genins para o exame, e a névoa também. O número de participantes não é importante. Konoha é muito forte e tem muitas elites, então eles virem aqui é normal, mas os da névoa não parecem fortes. Eles são mesmo os únicos participantes? Enquanto discutiam sobre Gaara e os outros, muitos observavam Sasuke e os ninjas da névoa. Os 2 genins da névoa ouviram a discussão e seus rostos estavam feios. A atmosfera tensa estava prestes a ficar sangrenta. Se você não consegue aguentar, vá para o hospital, não podemos permitir que você morra aqui. Kankuro disse. Suficiente. Finalmente Gaara disse fracamente, o que impediu Kankuro de ridicularizá-los ainda mais e disse com indiferença. Não continuem, você esqueceu por que estamos aqui. Gaara? Kankuro olhou para Gaara e parou. Gaara bufou e ignorou a todos enquanto se virava e caminhava. Ao mesmo tempo ele disse, vamos. Kankuro e Temari se entreolharam, engoliram em seco e o seguiram. Mas quando eles estavam saindo, uma voz de repente entrou em campo com uma pitada de indiferença. O que aconteceu aqui? Gaara e os outros não pararam. Sasuke e os outros se viraram para olhar um para o outro, antes de olharem para a origem da voz, apenas para ver uma garota com rosto frio usando o protetor de cabeça da névoa vindo de longe. O ninja da névoa? As pessoas ficaram surpresas e pensaram que os 2 ninjas da névoa eram fracos e que seu companheiro de equipe provavelmente seria o mesmo. Eles não esperavam que fosse uma mulher. Aos olhos de muitas pessoas, as mulheres ninjas, ou kunoichi, eram fracas. Capitão Yakumo, você finalmente está aqui. Olhando para as costas de Gaara, eles cerraram os dentes e ele rapidamente descreveu o que aconteceu. Enquanto ouvia, Yakumo olhou para eles para ver o quanto estavam feridos. Um ainda sangrava pela boca e o outro estava cheio de suor. Suas sobrancelhas franziram e imediatamente olhou para as 3 pessoas no final da rua. Pare aí, você não acha que foi longe demais? A voz de Yakumo surpreendeu a todos, e eles não esperavam que ela ousasse chamar aqueles 3. Gaara e os outros ouviram a voz de Yakumo e pararam. Você quer morrer? Gaara estava muito impaciente. Neste momento, quando ele enfrentou Yakumo, ele liberou a intenção de matar enquanto olhava para ela. Capítulo 506, controlando os 5 sentidos. Ao ouvir a ameaça de Gaara, Yakumo se acalmou. Você é o único. O da Vila da Areia, Gaara da Areia. O Jinchuriki do Ishibi. Ela olhou calmamente para Gaara e viu Kankuro e Temari ao lado dele. Com sua percepção de chakra, ela já identificou Gaara. Quando eles estavam vindo em direção a Konoha, Kurenai contou a ela sobre várias figuras, uma delas sendo Gaara, e a outra sendo Naruto Uzumaki, eles eram Jinchuriki. O poder de uma besta com cauda era outra coisa, e até mesmo um ninja normal saltaria perto do pico do nível Kage quando controlasse seu Biju. E se alguém controlasse o Biju mais forte, o Kyuubi, ele seria tão forte quanto um Super Kage. Quando ela estava treinando, Roja a levou para lutar contra o Sambi no final, ela conseguia controlar seus 5 sentidos, e o Biju não conseguia machucá-la de jeito nenhum. Quem é você? Ao ouvir suas palavras, os olhos de Gaara mudaram quando ele olhou para ela cruelmente. Ele não esperava que Yakumo soubesse de sua identidade. Ishibi no Shukaku. Este é um nome que ele ouvia com frequência, pois em sua aldeia seu pai, o 4 Kazekage, sempre o tratou como uma ferramenta. Os ninjas da névoa estão aqui para fazer o exame Chunin. Você atacou meu companheiro. Se você não me der uma desculpa, não vou pegar leve aqui. Yakumo parecia calmo ao encarar Gaara. Ela conhecia bem o personagem de Roja e queria ser como ele. É por isso que ela tentou de tudo para ser como ele, inclusive sua personalidade. Seu tom era calmo, como se ela estivesse afirmando um fato. Mas Kankuro e Temari não ficaram bravos com isso, e apenas ficaram chocados, suas testas transbordavam de suor enquanto engoliam. Droga, essa mulher é louca? Ela realmente se atreve a dizer isso. Temo que isso seja muito problemático. Tenho medo de que ele a mate diretamente. Kankuro e Temari viram a tensão nos olhos um do outro. Neste momento Gaara finalmente emitiu um som, não um rugido furioso, mas uma risada louca. Estava tão cheio de loucura que algumas pessoas não sabiam o que havia acontecido com ele. Chakra começou a sair dele freneticamente. Uau! A areia começou a se mover loucamente. Monstro? Sasuke olhou para isso e sentiu o chakra, e seu rosto mudou quando ele pulou para trás e mostrou ciúme em seus olhos. Neste momento Gaara era como uma fera maluca, e parecia que no momento seguinte ele engoliria todos aqui. Naruto sentiu uma sensação estranha por todo o corpo. A loucura que ele viu nos olhos de Gaara é muito maior do que viu nos olhos de Zabuza, o que o fez tremer levemente. Droga, isso é tão assustador, esse cara é mesmo humano? O corpo de Sakura tremia enquanto ela cerrava os dentes de medo. Gaara não estava apenas usando seu chakra, mas também o chakra de Shukaku. O chakra da besta com cauda era aterrorizante. Caixão de areia. A risada parou quando Gaara estendeu a mão para Yakumo. A areia subiu em sua direção. A areia moveu-se rapidamente em direção a Yakumo, tentando deformá-la. Neste momento Yakumo ergueu a mão com olhos calmos. Uau! Silêncio! De repente todos pensaram que o mundo ao seu redor mudou. A rua mudou para um pasto vazio. O céu acima deles estava coberto por uma densa nuvem escura. O trovão rugiu no céu, o que deixou todos sombrios. A areia finalmente estava prestes a alcançá-la. Yakumo levantou a mão e empurrou. O vento começou a se formar ao seu redor e empurrou a areia para longe, espalhando a. Isso? O que é isso? Genjutsu? Olhando para esta cena, todos os presentes ficaram chocados. Eles originalmente pensaram que Yakumo iria morrer. Eles estavam nervosos no início, mas agora estavam totalmente chocados. Todos pensavam que Yakumo era uma garota fraca e iria morrer, mas não esperavam isso.
Como isso é possível? Isso não parece um genjutsu. Sharingan. O coração de Sasuke tremeu. Ele não hesitou em usar o Sharingan, mas após ativá-lo, achou difícil desfazê-lo. Se Sasuke tivesse chakra forte o suficiente, talvez ele pudesse quebrar o genjutsu, mas a distância entre os dois era grande demais para isso. Ao lado, Sakura tentou imediatamente quebrar o genjutsu, mas nada aconteceu. Não são só eles, e até Gaara ficou chocado. Isso é um genjutsu? Não, parece. O mundo real. Como isso é possível? Gaara gritou quando o chakra saiu loucamente dele. Ele tentou esse método para quebrar o genjutsu. Enterro na areia. Estrondo. Um mar de areia surgiu de repente tentando enterrar todos ali, mas de repente uma voz fria surgiu. Este é o meu mundo. Ela não se moveu do lugar, apenas levantou o pé e pisou suavemente no chão, e de repente a areia parou e ficou dura como aço. Seu movimento não parou, sua mão foi levantada e agarrou o céu, e isso a trouxe para baixo em direção a Gaara. De repente as nuvens escuras no céu ressoaram quando 3 relâmpagos caíram em direção a Gaara e seus irmãos. Isso parecia tão real. Eles sentiram suas vidas sendo ameaçadas. Eles deveriam estar dentro de um genjutsu, mas por que parecia tão real? Capítulo 507. Materiais de pesquisa. Não. Droga. Tanto Kankuro quanto Temari ficaram atordoados. O rosto de Gaara estava sombrio. A areia em sua cabeça emergiu e formou uma cúpula ao seu redor tentando bloquear o relâmpago. Mas a cúpula de areia foi quebrada diretamente e os 3 genins da areia foram destruídos diretamente. Uau! Todos sentiram a visão embaçar novamente antes de se encontrarem na mesma rua de antes. O genjutsu foi removido? Todos os presentes se entreolharam e viram as ondulações em seus olhos, mas quando olharam novamente para a rua, ficaram atordoados. No final da rua, Gaara e os outros 2 estavam pretos quando caíram no chão enquanto fumaça subia de seus corpos. Isso. Impossível. Como isso poderia ser possível? Isso não foi um genjutsu? Como é que ainda estamos em um genjutsu? Todo mundo parecia lento. Está feito. E Akumo bateu palmas casualmente como se nada tivesse acontecido antes de virar a cabeça para olhar para seus 2 companheiros de equipe e dizer, vamos. Sim, sim. Os 2 garotos acordaram do aparente estado de sonho, pois sabiam que Akuma era forte, mas não esperavam que ela fosse tão forte. Isso é um genjutsu ou realidade? Os 2 não conseguiam diferenciar os 2 e não ousavam perguntar. Eles apenas andaram atrás de Akumo como bons meninos. Depois de caminhar um pouco, os rapazes na rua se recuperaram do choque. Os ninjas da areia foram derrotados tão facilmente. Aquela mulher. Qual era essa habilidade? Sasuke tinha suor frio escorrendo de sua testa enquanto cerrava os dentes e cerrava os punhos e mostrava a má vontade em seus olhos. Se ele disser que Gaara era extremamente poderoso, ele ainda tinha uma chance contra ele, mas o poder de Akumo era um abismo profundo e sem fundo. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Ao longe, alguns ninjas de pequenas aldeias gritavam e já revelavam medo em seus olhos. O ímpeto de Gaara os fez sentir que ele era um monstro, mas Akumo derrotou aquele monstro como se não fosse nada. Ela era como um deus. Ela poderia facilmente ter matado os 3, e ela é o monstro de todos os monstros. O que é esse lugar? É simplesmente o local de encontro de monstros. Escritório do Hokage. O terceiro Hokage estava sentado em sua cadeira, revisando várias questões do próximo exame Chunin, e neste momento, Roja empurrou a porta imediatamente. Ei, Koharu, Omura, há alguma coisa? O Hokage olhou para Roja, mas não ficou chocado nem nada ao dizer isso. Quer seja a Anbu do Hokage, ninguém poderia realmente ver Roja. Aos olhos deles, não foi Roja quem entrou, e sim os mais velhos Koharu e Omura. Roja entrou direto e pegou vários documentos, virou-os e depois os deixou cair. Aos olhos de Sarutobi, Roja não estava lá. Tudo o que viu foram seus 2 velhos amigos. Hiruzen, queremos dar uma olhada no material de pesquisa de Orochimaru, bem como no do segundo Hokage. Sarutobi ficou um pouco surpreso ao perguntar, por que o repentino interesse nessas pesquisas? Há algo estranho acontecendo e você deve se preparar, algo vai acontecer no final do exame, você será notificado após uma investigação mais aprofundada. Sarutobi olhou para eles por um momento antes de dizer, bem, você poderia olhar para eles. Dentro da torre, Roja foi para uma sala extremamente escura que continha vários arquivos importantes. Mesmo a elite de Konoha não recebeu permissão para entrar neste lugar sem o consentimento de Sarutobi. O atual comandante da Anbu conduziu Roja para a câmara escura. Esta sala era controlada por portas secretas e após abrir vários selos ali colocados, Roja entrou. A sala era extremamente simples, com apenas 2 armários cheios de pergaminhos. Você pode ir. Quando ele entrou, Roja olhou para o comandante da Anbu e disse, sim. O comandante da Anbu acenou com a cabeça e saudou Koharu e Omura e saiu. Roja não prestou atenção nele. Ele caminhou em direção aos pergaminhos e encontrou os que sobraram de Orochimaru e os de Tobirama. A pesquisa de Orochimaru foi dividida em 2 partes, e uma é a transformação do corpo humano e os limites do sangue que Roja atravessa diretamente. E aquele voltado para a pesquisa da alma que Roja começou a olhar. A pesquisa da alma que Orochimaru iniciou era diferente da de Tobirama. Roja olhou para eles com um olhar pensativo no rosto. Ele começou a mobilizar sua Reiatsu para fazer deduções também. Minha alma já é a de um Shinigami, e as almas das pessoas neste mundo são diferentes. A maior parte da pesquisa é inútil, mas algumas delas são um pouco interessantes. Quando Roja olhava para ele, ele tentava ocasionalmente, e a colisão espiritual acontecia de vez em quando. Na pesquisa de Orochimaru, ele se concentrou na relação entre o corpo e a alma, que é o que Roja estava estudando.
O estado de Rokugan, embora combinasse o modo de 6 caminhos e o modo Shinigami, não está totalmente integrado ao corpo dos 6 caminhos. Além do mais, esse estado não é uma combinação perfeita, afinal, se eles estivessem realmente integrados, ele estaria em um estado semelhante ao Getsuga Tensho final. Se o modo de 6 caminhos era o modo de Deus no mundo de Naruto, então o Getsuga Tensho final é o modo de Deus do mundo de Bleach. Se esses dois fossem combinados perfeitamente, Roja não conseguia imaginar que tipo de poder ele ganharia. A combinação perfeita entre eles me permitirá entrar em um estado superior ao de Shinigami ou Rokugan, e isso será possível quando Senmaboroshi atingir o 9º estágio, que ainda está num futuro distante. Roja murmurou em seu coração, mas ele não sabia se seu modo Rokugan era mais fraco que o Getsuga Tensho final ou não. Mas não há dúvida de que se conseguir fazer Senmaboroshi chegar à 9ª etapa, poderá combiná-los perfeitamente e será superior a todos os outros. Capítulo 508, Corte de Tempo. Mesmo se eu for para o mundo de Bleach, precisarei do poder dos 6 caminhos, pois é um dos meus pontos fortes. Roja respirou fundo e pensou nas coisas contidas nos pergaminhos de pesquisa. Depois de um tempo ele pegou outros pergaminhos. A pesquisa de Tobirama foi mais extensa que a de Orochimaru. Seja a alma, o limite de sangue ou o ninjutsu espacial, até mesmo o ninjutsu do tempo. O que Roja estava mais interessado era no ninjutsu do tempo e na pesquisa. Estudá-los fez Roja se sentir revigorado. Roja já estava no auge deste mundo quando se trata de poder. Ele já dominava o poder da criação e tocava o princípio do mundo, então ignorou diretamente a introdução e outras coisas ao chegar à conclusão. Tobirama começou de baixo sem conseguir provar sua pesquisa, mas Roja foi muito inspirado por eles. Sendo capaz de ver o futuro, eu deveria poder ir diretamente para lá. De acordo com essa ideia, posso acelerar o processo diretamente. Houve um brilho constante de luz nos olhos de Roja. Depois de um tempo ele largou o pergaminho na mão. Como se não estivesse consciente, ele estendeu a mão e agarrou Senmaboroshi, depois acenou gentilmente com a mão. Silêncio. A espada não fez nada, mas fez Roja balançar, e algo estranho que não pode ser visto a olho nu aconteceu. A moldura de madeira na frente de Roja corroeu e decaiu a uma velocidade visível a olho nu, e a mesma coisa aconteceu com os pergaminhos quando eles desapareceram. Foi apenas um momento, mas parecia que envelheceu centenas de milhares de anos. Funciona. Roja acordou de repente e seu rosto mostrou surpresa, pois aparentemente ele não esperava que sua tentativa tivesse sucesso direto. Se o poder do vazio é a força que contém o espaço, então está a que contém o tempo. Este é o poder de acelerar o tempo. Roja olhou para Senmaboroshi em suas mãos com um toque de alegria nos olhos. Ele mais uma vez segurou sua espada e balançou-a. Porém, desta vez, nada mudou. A atmosfera era um pouco embaraçosa. Roja agarrou seu cabelo e sua alegria diminuiu. Ele mostrou uma expressão pensativa e disse, parece que cometi um erro, mas como já consegui uma vez, vou treiná-lo com cuidado e dominá-lo. Essa habilidade pode afetar o tempo. O alcance é de quase 2 metros. Fará com que qualquer coisa envelheça num piscar de olhos e se deteriore. Isso se chama tempo. O rosto de Roja mais uma vez mostrou alegria. Finalmente dominei um pouco o poder do tempo. Se eu lutar contra Ivasha, o poder do tempo será o mais importante. Depois de dominar isso, Roja perdeu o interesse no material de pesquisa. Ao olhar para o armário de madeira, ele desabou. Oh, parece que causei sérios danos. Esqueça, de qualquer forma, toda a vila foi destruída uma vez, e isso não deve ser um problema. Depois de tocar seu queixo, ele jogou o pergaminho em sua mão nos restos do armário de madeira e saiu da sala. Em um amplo salão, Sarutobi estava na vanguarda, e as escoltas estavam na frente dele, assim como as equipes das outras aldeias. Ontem eu estava ocupado, mas espero que você possa me perdoar. Embora atrasado, permita-me dar-lhe as boas-vindas como aquele que representa Konoha. Dê as boas-vindas a todos. Sarutobi pegou seu cachimbo e conversou enquanto tudo estava preparado para o exame. Ao descrever o exame, Sarutobi voltou-se para a equipe da aldeia de areia e pediu desculpas. Tenho vergonha que vocês tenham se ferido dentro da minha aldeia. Não conseguimos reagir a tempo de acabar com o conflito entre as crianças. Eu não sei o quão gravemente feridos os ninjas da sua aldeia ficaram. Eles ainda podem participar do teste? A cara de Baki estava boa. Ele ouviu o que Sarutobi disse e foi como um tapa na cara. Ele ficou taciturno ao dizer, não se preocupe, Okage-sama, ainda podemos participar. Os ferimentos que eles receberam não foram nada para desistir do teste. Ao dizer isso, Baki virou a cabeça e olhou para Kurenai com uma pitada de raiva, ciúme e frieza. Eu não esperava que a beleza do sangue da névoa liderasse uma equipe pessoalmente, mas se bem me lembro, você deveria ser um ninja de Konoha? Ele queria provocar Kurenai. Embora ela fosse linda, ele deveria saber o horror do nome dela e ainda ousou provocá-la. Ao ouvir isso, o olhar de Kurenai não mudou, pois ela disse fracamente, isso não é algo com que você deva se preocupar se quiser. Você pode dar dicas sobre a névoa e Konoha. Baki não conseguiu responder a isso. Ao ver isso, Sarutobi sentiu uma amargura no coração, mas só conseguiu sorrir e dizer, como foi apenas um pequeno conflito, não afeta o exame Chunin, então deixe começar. A multidão assentiu e entrou na sala. Havia muitas pessoas fortes na sala, especialmente Kurenai. A pressão que ela deu fez com que muitas das aldeias menores desacelerassem deliberadamente e se afastassem. Além dela está Taki Kakashi, o presa de prata de Konoha. Ninguém se atreveu a ficar ao lado dele. O outro com eles é Maitugai, que é realmente poderoso. Assim que ele abrir o 8º portão, até mesmo Roja deveria estar falando sério ao lutar contra ele. Sarutobi olhou para eles enquanto caminhavam em direção ao 44º campo de treinamento, também conhecido como Floresta da Morte.
Capítulo 509. Chocado e desamparado. A névoa enviou Kurenai para liderar o time, e se fosse só isso, mas um membro do time era Yakumo, que Roja tirou há algum tempo. Além disso, parece que Yakumo treinou e percebeu seu potencial, e mesmo Descende Jinchuriki não conseguiu derrotá-la. Quanto mais Sarutobi pensava, mais deprimido ficava. E quando a segunda parte do exame na Floresta da Morte estava prestes a começar, um Anbu caiu na frente de Sarutobi ajoelhado. O rosto da Anbu estava cheio de pânico. Reportando ao Okage-sama. Algo deu errado. O que aconteceu? Sarutobi olhou para a normalmente calma Anbu que demonstrava pânico e surpresa. O rosto sob a máscara estava cheio de suor frio enquanto ele caminhava em direção a Sarutobi e sussurrava algo em seus ouvidos. O que? O rosto de Sarutobi mudou quando ele não pôde deixar de exclamar em voz alta. Depois de um tempo, Sarutobi olhou para a multidão e disse: Sinto muito, preciso resolver uma coisa, o inspetor vai trazer vocês para o exame. Depois de dizer isso, Sarutobi recusou-se a prestar atenção em qualquer outra coisa enquanto desaparecia diretamente. Todos os ninjas ficaram chocados. O que pode fazer o clã Okage parecer tão angustiado? Gai olhou para Kakashi e disse: Kakashi, você ouviu o que aconteceu? Não, essa é uma técnica secreta usada pela Anbu para se comunicar, não pode ser ouvida. Mas fazendo com que o Okage não consiga se acalmar, temo que algo aconteça. As sobrancelhas de Kakashi estavam franzidas. Sala de armazenamento do pergaminho proibido de selos. Como pode ser isso? Sarutobi olhou para os selos destruídos e para o pergaminho de selos, e depois para Anbu com um olhar zangado. O pergaminho dos selos registra os segredos de Konoha, e muitos deles eram importantes. Por exemplo, os selos da besta com cauda que podem facilmente conter a Kyuubi. Olhando para os Jinchuribi das aldeias de areia, eles dificilmente conseguiram conter o Ishibi, até mesmo impedindo seu hospedeiro de dormir, e assim que o fizesse, o Ishibi estaria no controle. Se o selo fosse roubado de Konoha, seria uma perda enorme. Outras técnicas também, como o Deus Voador do Trovão e o Edo Tensei e assim por diante, são o trunfo de Konoha. Se outras aldeias tivessem alguém como Flecha Amarelo, Konoha cairia completamente no fundo. Você nem percebeu isso e não percebeu que o rolo de selos foi levado? Sarutobi estava com medo. A Anbu que o guardava eram elites. Além deles, os lacres de alarme que foram abertos à força e ninguém percebeu. Simplesmente parecia que um fantasma estava aqui. Sinto muito, Okage-sama, realmente não havia sinal de que nada disso estava acontecendo. A Anbu baixou a cabeça enquanto suava. Eles estavam aterrorizados. Se o inimigo pudesse entrar e fazer tudo isso e depois ir embora, isso não significaria que ele poderia tê-los matado a qualquer momento? Esta é a Torre Okage, e eles eram um ninja especial. Aquele que consegue entrar na torre sem que eles saibam ou deixem rastros não poderia ser uma pessoa normal. Ao mesmo tempo eles pensavam nisso, Sarutobi também pensava nesse problema. Quanto mais ele pensava, mais medo ficava. De repente, ele pensou em Koharu e Omura vindo até ele outro dia. Não é bom. Seu coração pulou quando ele ignorou a Anbu e correu em direção aos lugares de Koharu e Omura. Ao chegar, encontrou os dois sãos e salvos, mas assim que perguntou sobre a visita, eles disseram que não os visitaram. O que é isso? Enganar o Okage com transformação deveria ser impossível. O que é isso? Uma piada. Isso não significa que se essa pessoa quisesse, ela poderia simplesmente assassiná-la sem que ela soubesse de nada? Com esse pensamento, Sarutobi correu em direção à sala que continha a pesquisa. Depois de entrar, sua mão tremeu ligeiramente. Os dois armários de madeira, um deles estava intacto, mas o outro murchou como se um milênio tivesse passado sobre ele. Ele decaiu completamente e os pergaminhos foram danificados. Quem é esse? Quem fez isto? Sarutobi quase caiu no chão. Os arquivos mais secretos das aldeias poderiam ser facilmente acessados assim sem que ninguém percebesse. É quase como se ele estivesse na sua frente e você não o sentisse. Que coisa horrível. Sarutobi pensou na pessoa responsável pelo ataque da Kyuubi, aquela que manipulou a Kyuubi resultando na morte de Minato. Mesmo que essa pessoa pudesse entrar em Konoha, não há como ela não ser sentida, e mesmo os ninjas perspicazes não sabiam o que aconteceu. Essa habilidade é como controlar todos os sentidos e... O coração de Sarutobi quase parou. Há um estrondo em seu coração quando de repente ele pensa em um nome. Kurama Yakumo. Depois de pensar sobre isso, ele pensou diretamente no segundo nome. O Shinobi no Kami Roja. Sim, deve ser ele. Só ele pode entrar em Konoha sem que ninguém perceba, e só ele ousa ignorar Konoha e roubar suas informações secretas. Não se pode dizer que isso foi roubado, ele apenas deu uma olhada neles. Pensando nisso, o rosto de Sarutobi mudou por um tempo antes de revelar um sorriso amargo. Se fosse outra pessoa, ele nunca desistiria de pegá-los, mas eles não podiam fazer nada contra Roja, eles eram fracos demais para tentar. Esqueça, já que é ele, mesmo que queira tirar vantagem de nós, não posso fazer nada, desde que a informação não caia nas mãos das outras aldeias. Afinal, Roja poderia destruir a vila como se não fosse nada, todos os segredos não são segredos diante dele, contanto que ele queira saber, ele saberá. Neste momento o teste finalmente começou. Capítulo 510, Floresta da Morte. Na primeira sala de teste dentro de Konoha, todos os genins participantes estavam sentados, e cada um tinha uma folha de teste. O examinador, Ibiki Morino, estava parado olhando para eles com um olhar sério. As regras para esta parte do exame são, tem 10 questões, um ponto para cada questão com sistema de dedução. O segundo. Terceira regra. Se alguém for pego trapaceando, 2 pontos serão deduzidos do total. Além disso, tal como na história original, este teste consistiria na recolha de informação e coragem. Quando as regras foram anunciadas, Naruto infelizmente ficou desanimado com isso, pois ele não era o cérebro da equipe e não conseguiria responder as perguntas. Claro, não foi apenas Naruto, e até mesmo Yakumo franziu a testa ligeiramente com as regras. Quais são essas regras?
Yakumo estava sentada com as sobrancelhas franzidas. Se ela quisesse, ela poderia nocautear todas as pessoas aqui em um instante, inclusive o examinador, mas ninguém lhe ensinou muitas dessas coisas. No entanto, ela era um gênio, mesmo que não tenha encontrado Roja, sua inteligência não era baixa para começar. Depois de receber as provas, ela olhou para elas e depois para as outras pessoas na sala e rapidamente percebeu o objetivo do exame. Enquanto Yakumo descobria, todos tentavam trapacear. Os Hyuga usaram seus olhos, a Burami usou seus insetos, Inuzuka usou seus cães e o último Uchiha usou seu Sharingan para copiar golpes de mão. Vários truques surgiram e a maioria das pessoas começou a trapacear. Nesse momento, Yakumo se acalmou e bateu levemente o dedo na mesa. Silêncio. Ela espalhou um genjutsu que controlava os 5 sentidos por toda a sala, e todos caíram nele. Ninguém poderia dizer que eles estavam sob o comando do genjutsu. Naruto também esteve no genjutsu por um momento, mas dentro dele, a raposa de repente abriu os olhos. Esse sentimento. Kurama estava ciente do genjutsu, e Yakumo também notou a Kyuubi dentro de Naruto enquanto olhava para ele. Kyuubi, não tenho tempo para prestar atenção em você. Uau! O genjutsu de Yakumo não foi capaz de afetar um ninja de nível Super Kage, mas a Kyuubi foi selada, mesmo que ele pudesse usar um pouco de seu chakra. Não foi suficiente para combater o genjutsu de Yakumo, então este o prendeu diretamente. Kyuubi rugiu com isso, mas infelizmente para ele, ele não conseguiu se libertar do selo. Depois disso, Yakumo obteve facilmente a resposta do exame, e as respostas também foram repassadas diretamente para seus companheiros de equipe. Poucos poderiam realmente saber o que estava acontecendo além da Kyuubi, e essa pessoa é Kabuto que neste momento percebeu que foi colocado sob genjutsu. Esse sentimento. Genjutsu? Quando foi ativado? Se eu não soubesse da habilidade dela, nem notaria. Kabuto virou-se para Yakumo e olhou para ela com medo. Se ele não soubesse da habilidade dela, talvez permanecesse sob o genjutsu dela sem que ele soubesse. Seu genjutsu era realmente outra coisa. O primeiro teste terminou rapidamente. Até o final, ninguém notou o genjutsu, exceto Kabuto, e este último não pôde revelar isso, pois planejava se reportar diretamente a Orochimaru. Tal existência provaria ser um obstáculo ao seu plano. Após o término da primeira parte, o que se seguiu foi Mitarashi Anko fazendo sua entrada, o que deixou a maioria dos genins sem palavras. Ela disse a eles para irem para a Floresta da Morte, que é a área de treinamento 44 para o próximo exame. Yakumo pegou seus companheiros cedo e foi esperar. Outros genins começaram a chegar um após o outro. O segundo exame também foi igual aos originais. Cada equipe receberia um pergaminho, e eles precisariam pegar o outro tipo de pergaminho, depois ir até a torre no meio da floresta. Uau, uau! Depois de entrar na floresta, Yakumo avançou na frente de seus companheiros. Embora eles não ousassem ir lado a lado com ela, apenas seguiram atrás dela. Capitão, o que fazemos agora? Devemos reduzir o número de examinados. Um deles olhou para frente com olhos frios para o primeiro tipo enquanto revelava crueldade, mas quando falava ainda era bem educado. Yakumo balançou a cabeça e disse, não precisamos disso. Vamos apenas pegar o pergaminho e completar o teste. Ao dizer isso, Yakumo sentiu algo e sua pupila encolheu diretamente. Mover. Depois de ordená-los, ela pulou diretamente em uma árvore e começou a correr para dentro da floresta. Os dois atrás dela não ousaram violar suas ordens enquanto a seguiam. Naturalmente, se Yakumo não diminuísse a velocidade, eles não conseguiriam segui-lo. Rapidamente, Yakumo chegou rapidamente ao lado de 3 genins da aldeia Kusa. Ou assim parecia, mas os 3 genins foram mortos por Orochimaru. Neste momento, a equipe Kusa descobriu Yakumo e os outros dois e pararam de se mover, olharam para ela e de repente se assustaram antes de revelar um olhar selvagem. Eles são os caras da névoa. Ei, ouvi dizer que eles cuidaram dos da areia. Não somos tão inúteis quanto esses fracos. Ao mesmo tempo, os dois que conversavam olharam para Orochimaru com adoração. Porém, Orochimaru não estava olhando para eles e sua atenção estava em Yakumo. Na mente de Orochimaru, as informações sobre o clã Kurama apareceram rapidamente. Após o nascimento de um gênio naquele clã, sua habilidade não foi controlada, então Konoha quis selá-la, mas falhou, e Roja apareceu de repente e a levou. Agora, ela estava no exame Chunin. Orochimaru aprovou diretamente os outros dois para testá-los. Uau, uau! Os outros dois atacaram diretamente, sem sequer perguntar aos genins da névoa que pergaminho eles tinham. Eles queriam provar seu valor para Orochimaru. Se conseguirem derrotar os ninjas da névoa, poderão obter a apreciação de Orochimaru. Mas a realidade provou que eles estavam errados. Antes de correrem em direção a Yakumo, a terra se partiu sob eles e o magma fluiu e os cobriu. Uau, uau! Na verdade, eles estavam ajoelhados na frente de Yakumo, suas almas os deixaram e seus corpos foram queimados de preto quando caíram. Gorgolejo. Seus companheiros não estavam no genjutsu e não sabiam o que aconteceu com os dois na frente de Yakumo. Eles só puderam ver os dois ninjas Kusa correndo antes de pararem no meio do caminho, e seus corpos começaram a rachar e queimar antes de serem mortos instantaneamente. Capítulo 511. Yakumo vs Orochimaru. Orochimaru, que ainda estava disfarçado de ninja como, aplaudiu gentilmente Yakumo. Seus olhos revelaram uma luz maligna quando ele olhou para ela. Bom, um genjutsu realmente formidável. Pode até ser comparado ao Sharingan. Você vai entregar o pergaminho, ou terei que matá-lo para pegá-lo? Yakumo disse calmamente para Orochimaru. Ela não prestou atenção à conversa dele sobre o Sharingan. Vendo isso, Orochimaru riu, colocou a mão no olho e disse maldosamente, você já deveria sentir isso. Mesmo assim, você quer me atacar? Zumbido. Assim que sua voz saiu, a intenção de matar irrompeu de repente e cobriu Yakumo e os outros dois, quase em um instante. Os dois jovens ninjas viram suas mortes e seus corpos inteiros estremeceram enquanto o suor cobria suas costas. Uau, uau!
Eles caíram de joelhos enquanto olhavam para Orochimaru com medo. Isso? O que é isso? Isso é apenas intenção de matar? Como isso é possível? O que deixou Orochimaru surpreso foi que mesmo sob sua intenção de matar, o rosto de Yakumo não mudou em nada. Você pode resistir facilmente à minha intenção de matar, e parece que sua força mental é formidável. Quase igual à minha. Obrigado pelo elogio. Yakumo sorriu e usou diretamente um genjutsu e cobriu Orochimaru cujas sobrancelhas franziram ao sentir isso. O genjutsu de Yakumo influencia o cérebro e controla os 5 sentidos de um ser humano. Mas um corpo como o de Orochimaru que muda constantemente é difícil de controlar. Mas o problema para Orochimaru era que quando sua alma se transfere para outro corpo, ela flui. Além disso, Roja pensou em Yakumo como melhorar sua alma e orientou sua habilidade de afetar diretamente a alma. Portanto, a habilidade de Orochimaru de contra-atacar seu genjutsu era equivalente a Kurenai e Mei e não superior. Zumbido. Orochimaru sabia que seus sentidos estavam controlados e desistiu diretamente de usá-los. Ele usou diretamente chakra e energia da natureza para resistir ao genjutsu. Mas mesmo assim, sua alma seria afetada por ser defeituosa. Uau! Uau! Orochimaru voou diretamente em direção a Yakumo na tentativa de derrubá-la rapidamente. Diante deste ataque, Yakumo não entrou em pânico, apenas saltou e atacou com ninjutsu. Seu taijutsu não era inferior a um jonin, e seu ninjutsu era pelo menos um jonin de elite. Orochimaru estava resistindo ao genjutsu e não conseguia se concentrar o suficiente na luta, o que resultou em um impasse na luta. Para Yakumo, era como se ela estivesse enfrentando Kurenai ou Mei. É impossível. Eu estudei o clã Kurama a fundo. Eu sei que por causa de sua força em genjutsu e suas almas fortes, seus corpos são muito frágeis e não resistirão a um chunin normal, mas esse sujeito... Orochimaru não conseguiu manter a calma e ficou surpreso. Ele queria pegar Yakumo para fazer alguma pesquisa que não deveria deixar Roja irritado e lidar com ele pessoalmente. Ele não achava que Yakumo seria forte o suficiente para se defender dele. Não apenas ninjutsu e taijutsu. Ela também tem o poder de controlar os sentidos de seus inimigos. Essa pessoa pode promover o poder de uma criança neste grau. Os olhos de Orochimaru revelaram um medo profundo, não de Yakumo, mas de Roja. O clã Kurama em Konoha era um clã respeitado, mas eles não deveriam se comparar ao clã Uchiha. O genjutsu que eles possuem deveria ser inferior ao do Uchiha. Mas o talento de Yakumo era realmente outra coisa, que deveria ser comparado ao Mangekyou Sharingan. Em pouco tempo, Roja tornou sua habilidade mais forte. Seu poder sem dúvida era normal. Ela era ninja do nível Kage máximo agora. Se seu chakra e genjutsu ficarem mais fortes apenas um pouco, ela alcançará o poder de um Super Kage. O Super Kage significa a habilidade de derrotar todos os shinobi de nível Kage. Uau! Orochimaru não aguentou muito mais contra o genjutsu de Yakumo e passou diretamente para ela o pergaminho que era convenientemente adequado para ela. Não posso ficar mais aqui. Orochimaru percebeu que o genjutsu de Yakumo o afetaria se ele ficasse mais tempo, então ele se moveu diretamente para o chão e se fundiu com ele antes de sair rapidamente. Yakumo pegou o pergaminho e ficou no mesmo lugar, e ela não perseguiu Orochimaru. Este é o poder do Sannin de Konoha. Não consigo colocá-lo no genjutsu diretamente e o xixi dele está acima do meu. Por ser discípula de Roja, ela também teve a visão de Roja. Então, enfrentar Orochimaru e manter a vantagem não era algo que ela pudesse se gabar, mesmo que fosse um feito surpreendente. Depois de um tempo, ela balançou a cabeça e colocou o pergaminho junto com o outro. Olhando para os pergaminhos, Yakumo assentiu. Ela olhou na direção da torre antes de pegar seus companheiros que ainda tremiam, e se moverem em direção a ela. Capítulo 512, Subcorrente, Parte 1. No centro da Floresta da Morte havia uma torre alta. Vários ninjas estavam dentro da torre. Esses ninjas estavam encarregados do exame Chunin. Um deles parecia preguiçosamente enquanto bocejava. Ele olhou a hora e balançou a cabeça. Já se passou meia hora, deve demorar de 3 a 4 horas para o primeiro grupo chegar. Ou seja, devo esperar muito tempo e não posso comer ramen. Idiota, você quer fazer Konoha perder prestígio na frente de outras aldeias? Ao lado, os olhos de alguém rolaram para ele. Ao ouvir essas palavras, o preguiçoso sorriu sem graça e disse, claro que não vou, só estou com um pouco de sono. Não consegui dormir bem ontem. Depois de falar, ele ouviu passos. Vários examinadores se entreolharam levemente enquanto seus olhos se arregalavam estranhamente quando olhavam para a entrada. No momento seguinte, 3 ninjas da névoa entraram e não tinham nenhum sinal de ferimento. Ao vê-los, os examinadores se assustaram. Ninguém esperava que uma equipe chegasse tão cedo. Não fazia nem uma hora desde que o exame começou. Mas a segunda parte do exame Chunin dura 5 dias. Passar antes de 1 hora era simplesmente inédito, o que deixou os examinadores surpresos. Mesmo que eles próprios fizessem o exame, levariam várias horas para concluí-lo. No nível superior da torre, os principais jonins de cada aldeia estavam reunidos dentro de uma sala aproveitando o lazer. Kurenai estava sentada em um sofá enquanto conversava com Kakashi na sala. Apenas Kakashi era forte o suficiente para enfrentá-la. E é por isso que ela estava conversando com ele, já que o nível deles era quase o mesmo. Naruto é seu aluno? Enquanto conversavam, Kurenai mencionou Naruto, o que a surpreendeu ao saber que Naruto era seu aluno. Sim. Kakashi sorriu para Kurenai. Kurenai segurou seu queixo gentilmente enquanto dizia, ele é incapaz de controlar o chakra da Kyuubi e olhando para sua idade. Ele provavelmente acabou de se formar na academia? Você permitiu que ele participasse diretamente do exame Chunin sem temer nenhum acidente? Quando o Jinchuriki morre, sua besta com cauda também morre e renasce depois de algum tempo. Mas seria necessária uma enorme quantidade de recursos para selá-la dentro de outra depois. Kakashi coçou a cabeça e disse, eu acredito nele. Falando sobre isso, você está liderando sua própria equipe da névoa, com Yakumo Kurama inesperadamente fazendo parte dela. Ela é sua estudante? Não tenho qualificação para ensiná-la.
Você não tem qualificação para ensiná-la? Espere, em outras palavras. Kakashi ficou surpreso, então seu rosto mudou para choque. Kurenai acenou com a cabeça, ao mesmo tempo, ela disse, já faz quase 1 hora, eles devem chegar em breve. Jin-don. Quase no momento em que sua voz saiu, um som se espalhou pela sala, o que significa que alguém chegou à torre. Ao ouvir isso, os Jonins ficaram em alvoroço. Esse tipo de teste de alta dificuldade foi aprovado em menos de 1 hora. Mesmo que um Chunin de elite fizesse o teste, ele não terminaria tão rápido. Kurenai estava esperando por isso, então não a surpreendeu, enquanto Kakashi ao lado dela franzia a testa enquanto os outros estavam incrédulos. Chegando primeiro na torre estavam Yakumo Kurama e seus companheiros de equipe, e depois deles surpreendentemente chegaram Gaara e seus irmãos depois de 1 hora e alguns minutos. Depois que os dois chegaram, nenhum outro grupo conseguiu fazer isso tão rápido novamente obviamente. Outras equipes não tiveram a capacidade de derrubar o Genin tão facilmente. Em algum lugar em um subterrâneo sombrio e escuro, alguns ninjas estavam em pânico enquanto estavam deitados em um canto. A técnica do segundo Hokage é difícil de dominar. Obito, que estava usando uma máscara, disse enquanto estava no centro da sala em forma de caverna, havia um caixão segurando um corpo. Depois de quase matar todos os membros da Akatsuki, eles mudaram sua base e queriam usar o Edo Tensei para trazer de volta algumas pessoas. Na história original, esta técnica afetou toda a Quarta Guerra e pode-se dizer que foi onde as pessoas normais lutaram. Como a Akatsuki não conseguia lidar com o poder de Roja, eles precisavam de alguém mais forte que trouxesse essa técnica. Zetsu Negro não queria enfrentar Roja. Ele controlou tudo desde o fundo por muitos anos e naturalmente conhecia o Edo Tensei e como ele funciona. Edo Tensei. Os olhos de Obito se abriram de repente após completar os selos de mão. Chakra fluiu rapidamente e uma alma negra foi retirada do outro mundo à força por ele e entrou diretamente no corpo sacrificado. A poeira cobriu a pessoa sacrificada antes que seu corpo mudasse de aparência rapidamente. O que saiu foi na verdade o primeiro Mizukage, que abriu os olhos cheios de confusão. Isso? O que está acontecendo? Eu não estava morto. Ele olhou para seu corpo e sua aparência mudou quando ele disse, essa técnica é possível. O Edo Tensei? Capítulo 513, Subcorrente, Parte 2. Uchiha Madara conhecia o Edo Tensei antes da última luta com a Shirama, e o Mizukage já havia experimentado esse movimento antes, mas não imaginava que um dia ele seria usado nele. A primeira geração de Kage em cada aldeia era mais forte do que as seguintes, porque a maioria deles lutou com existências semelhantes a Shirama e Madara. Droga! Quem é você? Percebendo que estava em Edo Tensei, o primeiro Mizukage olhou para Obito e disse com raiva. Obito olhou para ele com indiferença e disse, eu sou Uchiha Madara. Depois de dizer isso, Obito fez um selo de mão. Os olhos do Mizukage escureceram quando sua consciência foi suprimida por Obito. Finalmente você conseguiu, Obito. Zetsu Negro olhou para o primeiro Mizukage e disse para Obito com voz rouca. Obito balançou a cabeça ao dizer, não, isso é um fracasso. O Mizukage só poderia usar 10% de sua força agora. Zetsu Negro assentiu e disse, se quisermos lidar com Roja, 10% da força de um Kage não é suficiente, mesmo que tenhamos mais de um. Obito respondeu, se pudermos reunir a besta com cauda e libertar o Jubi para que eu possa me tornar seu Jinchuriki e compreender o poder dos 6 caminhos. Então não importa o quão forte ele seja, não teria sentido. Zetsu estava claro sobre o poder de Roja e sabia que mesmo que Obito se tornasse o Jinchuriki do Jubi e tivesse o poder dos 6 caminhos, ele não seria capaz de lidar com Roja. A única pessoa que consegue lidar com Roja é sua mãe, Kaguya. Então precisamos continuar melhorando a precisão do Edo Tensei. Você não precisa se preocupar com os sacrifícios pois podemos usar o Zetsu branco. Na história original, Kabuto sofreu muito quando usou o Edo Tensei, mas era impossível para ele entendê-lo mais do que o Zetsu negro. Sim. Obito assentiu e mais uma vez começou a usar o Edo Tensei. Seu corpo todo era quase feito de células de Hashirama. Ao mesmo tempo ele tinha o Mangekyou Sharingan dos Uchiha. Com esses dois treinando no Edo Tensei sem nenhum perigo de perder o controle no aqueles que ele está convocando. Olhando para Zetsu negro desaparecendo, os olhos de Obito brilharam com um brilho frio quando ele disse, quando eu dominar o Edo Tensei o plano começa. Ninguém pode me parar. As grandes aldeias não o farão e você também não. Quando tudo isso estava acontecendo, ninguém sabia que um plano que ameaçava o mundo inteiro estava sendo elaborado. Dentro de Konoha, a Torre da Floresta da Morte. 5 dias se passaram e assim se concluiu a segunda parte do exame, que acabou terminando da mesma forma que o original. O grupo de Naruto foi o último a entrar na torre. No campo, os genin se reuniram enquanto o inspetor ficava na frente deles. Bem, no meio da multidão, Gaara olhou para Yakumo com olhos cheios de raiva enquanto queria vingança, mas não a encontrou na Floresta da Morte. E após chegar na torre, seu sensei lhe disse que Yakumo foi a primeira a chegar e quebrou o recorde deste exame sem dúvidas. Ela foi considerada a genin mais forte do exame por todos os jonin. Não apenas Gaara, a maioria das pessoas aqui decidiu ficar vigilante em Yakumo. Quando a segunda parte do exame terminou, a terceira parte estava prestes a começar. Rapidamente, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, subiu ao palco e concentrou sua atenção no genin enquanto ele começava a fazer seu discurso comovente. Assim como na história original, a primeira partida foi entre Uchiha Sasuke e Yoroi. Uchiha Sasuke. Kurenai olhou para Sasuke um pouco antes de pensar. Ele deveria ser o irmão mais novo do Uchiha Itachi. Kurenai encontrou Itachi uma vez antes, ela o enfrentou e quase foi derrotada, ele era forte, mas olhando para seu irmão, ele era fraco mesmo havendo uma aura estranha ao seu redor. Yakumo notou a expressão de Kurenai e perguntou em voz baixa, esse Sasuke está no mesmo time que o Jinchuriki da Kyuubi, o que ele tem de especial? Kurenai balançou a cabeça e disse, ele não é especial, mas seu irmão mais velho é feroz.
Ao dizer isso, Kurenai sentiu que algo estava estranho. Ela olhou para o canto e viu alguém usando um disfarce sem deixar sair nem um pouco de chakra. Mas ela não precisava disso para saber claramente quem era. Era Orochimaru do Sannin. Então o Jinchuriki da Kyuubi, irmão mais novo do Uchiha Itachi. E agora Orochimaru também está aqui. Os olhos de Kurenai brilharam porque ela estava muito interessada nisso. Kurenai não foi o único que descobriu Orochimaru, e Akumo também o descobriu. Orochimaru sentiu que seu disfarce foi descoberto e olhou para Kurenai e Akumo com as sobrancelhas franzidas. Ele não apenas enviou Yakumo, mas também a beleza do sangue da névoa. Isso é incomum, e a névoa está atribuindo grande importância ao exame Chunin. Orochimaru tinha todas as cartas de Konoha em mãos. Ele não temia nada de Konoha, mas a névoa era quem ele temia. Por um lado, Roja estava por trás da névoa e com ele lá, ele não podia arriscar ter espiões lá. Então ele não sabia que tipo de força a névoa possui atualmente. E Akumo poderia suprimi-lo, Kurenai poderia lutar contra ele, Kimimaru e Aku também poderiam lutar contra ele. Entre as 5 grandes aldeias, a névoa já estava desequilibrada. Ele queria destruir Konoha desta vez e esperava que o aparecimento dos dois não atrapalhasse seus planos. Mesmo que ele quisesse possuir Sasuke, sendo Sasuke a reencarnação de Indra, não há como a alma de Orochimaru realmente possuí-lo. E com o método de selamento do mal suprimindo o selo, Sasuke não usará o selo apenas se estiver disposto. Tirando temporariamente Kurenai e Akumo de sua mente, Orochimaru sorriu maldosamente. Tal poder, isso pode ser. Capítulo 514, Quinto Portão Aberto. Dentro da torre, a parte superior do corpo de Uchiha Sasuke estava nua. Inúmeras letras estranhas acima de seu corpo começaram a se mover e finalmente formaram um círculo ao redor do selo em seu pescoço. Selo. Ao lado dele estava Taki Kakashi, que estava realizando o método de selamento do mal em Sasuke. Kakashi retirou a mão enquanto relaxava e disse, quando o selo reagir novamente, o método de selamento do mal irá suprimi-lo, mas a vontade individual seria necessária para suprimir seu poder. Sasuke ouviu Kakashi sem dar qualquer resposta. Ele finalmente caiu no chão, inconsciente. Você estava tão cansado, hein? No entanto, quase instantaneamente, uma voz entrou diretamente em sua cabeça, fazendo todo o seu corpo enrijecer enquanto ele estava aterrorizado. Você realmente conhece o método de selamento do mal? Kakashi, você está ficando mais forte. Kakashi de repente virou a cabeça e viu um rosto familiar e de repente sentiu pavor. Você? Faz muito tempo que não vejo você, Kakashi. Orochimaru caminhou maldosamente em direção a ele sem prestar atenção em Kakashi. Orochimaru. Olhando para Orochimaru, o rosto de Kakashi era severo. Orochimaru sorriu maliciosamente e disse, a pessoa que venho encontrar não é você, é aquela que está atrás de você. O que você quer? Kakashi estava até vigilante agora, seus olhos pareciam ferozes enquanto olhava para Orochimaru. Orochimaru disse calmamente, a vila sonora que foi estabelecida recentemente pertence a mim. Sua ambição só estaria causando problemas para você. Kakashi zombou. As mãos de Orochimaru foram inseridas em seu bolso enquanto ele dizia, provavelmente. Mas para completá-lo, preciso de peças de xadrez enormes. Os olhos de Kakashi ficaram mais ferozes quando ele disse, Sasuke não será sua suposta peça no jogo que você quer jogar. A boca de Orochimaru ergueu-se ligeiramente quando ele disse, não, Sasuke é. Ele é uma peça rara. Os olhos de Orochimaru ficaram mais ferozes quando sua aura disparou de repente. Não prossiga. Kakashi gritou ao dizer, embora você seja um do Sannin, posso morrer junto com você. Ao dizer isso, Kakashi preparou os selos de mão enquanto uma enorme quantidade de chakra do relâmpago se reunia ao seu redor. Porém, enfrentando esta ameaça, Orochimaru sorriu. Embora Kakashi fosse bom, aos olhos de Orochimaru ele ainda era muito jovem. Ele é um do Sannin. Mesmo que Kakashi fosse aluno do quarto Hokage, ele era muito jovem quando Minato morreu e por mais bom que ele seja, há uma grande disparidade entre suas forças. Quase quando Orochimaru estava rindo loucamente, um terceiro som veio de trás deles. Perecer juntos também é uma opção. Mas você é digno de Kakashi ataque, você provavelmente tem 50% de chance aqui. Essas palavras fizeram os dois empalidecerem. Ambos tremeram como se o tempo tivesse parado e viraram a cabeça para trás. Na escuridão, ele estava apoiado em um pilar com uma expressão entediada enquanto olhava para eles. Ele não acabou de chegar aqui, e já estava aqui há algum tempo esperando por eles. Kakashi e Orochimaru ficaram assustados ao olharem com medo para a pessoa que era considerada um deus, Roja. As testas de ambos estavam cheias de suor. Agora eles não ousavam se mover, não estavam mais no controle. A única pergunta que eles estavam pensando agora é, como ele está aqui? Roja olhou para eles como se visse tudo o que queriam ou pensavam em fazer e disse, não entendam mal, não vou interferir, pode continuar. Kakashi. Orochimaru. Ao ver Roja, a mente de Orochimaru estava correndo a centenas de quilômetros por hora, tentando entender completamente o que estava acontecendo. Ele não sabia como Roja apareceu em Konoha. A névoa atribuiu grande importância ao exame Chunin, pois eles não apenas enviaram Yakumo Kurama, mas também Kurenai, e o próprio Roja apareceu aqui. Orochimaru era semelhante a uma cobra, e era sinistro e enganador. Quando Roja apareceu, ele começou a pensar se deveria continuar com seus planos ou não. Depois de pensar um pouco, ele começou a conversar com Roja. Eu não pensei que o deus do Shinobi viria para Konoha. Posso saber por que você está aqui? Nada, só estou entediado. Você pode continuar. Ah, você pode continuar também. Roja virou a cabeça para Orochimaru, revelando um olhar profundo e virou a cabeça diretamente e desapareceu na escuridão. Orochimaru olhou para onde Roja estava antes e seus pensamentos não estavam claros. Ao olhar para cima, ele viu Kakashi que embora não conseguisse se acalmar e seu braço tremesse um pouco, ele não queria continuar falando bobagens. Você disse que me mataria, bem, vou deixar você tentar, se puder, isso é. Dizendo isso, Orochimaru desapareceu na escuridão.
Capítulo 515. Yakumo versus Neji. Isso é um pouco incomum. Kurenai levantou-se e observou o local com alguma dúvida. Mesmo que seja um pouco chato aqui, ela ainda trancou sua percepção de Orochimaru. Afinal, ela sabia que ele devia estar se preparando para fazer alguma coisa. Mas ela não conseguia entender porque Orochimaru estava ao lado de Kakashi e parece que o conflito foi por causa de Sasuke Uchiha e inesperadamente, Roja apareceu lá. Ela sabia que Roja veio para Konoha, mas não achava que ele ficaria aqui. Não só ela, mas Yakumo também descobriu Roja e murmurou em voz baixa. Sensei. Seus olhos revelaram sua determinação. Não importa o que Roja planejasse fazer, mesmo que fosse para destruir Konoha, ela seguiria Roja de qualquer maneira, porque sabia que sem Roja ela não estaria aqui. Quando chegou a sua vez, Yakumo foi diretamente para a arena, e o que era diferente da história original é que ela estava enfrentando Neji Hyuga, um genin de Konoha. Neji entrou em campo e olhou para ela sério, ao ouvir que o time de Gaara sofreu uma derrota nas mãos do genin da névoa. Muitas pessoas já reconheceram que os ninjas da névoa eram os mais fortes. Como um gênio do clã Hyuga, e também um gênio de sua geração, ele pensava que Konoha era mais forte e se recusava a aceitar o contrário. Embora você seja mulher, ouvi dizer que os ninjas da névoa são os mais fortes. Portanto, não mostrarei piedade. Neji olhou ferozmente para Yakumo, pois ele queria ser um Chunin em sua primeira tentativa, independentemente de quem ele tivesse que derrotar. Yakumo estava ouvindo as palavras de Neji com calma antes de dizer em voz baixa, sua sorte é ruim. Neji ouviu as palavras dela e franziu as sobrancelhas enquanto bufava. Você quer dizer que porque estou lutando com você minha sorte está ruim? Talvez seja você quem está com azar ao me enfrentar. Yakumo balançou a cabeça. Neji e Yakumo olharam para o Proctor, e diretamente este anunciou o início da luta. Uau! Yakumo colocou um pé na frente dela e suas mãos se moveram em direção a Neji. Balas de perfuração de 10 dedos. Liberação de gelo. 1000 agulhas de água voadoras da morte. Neji já estava no genjutsu de Yakumo. Yakumo usou diretamente os ataques de Kimimaru e Yaku. Osso? Liberação de gelo? Neji viu isso imediatamente e ficou apavorado. Seu oponente parecia uma jovem delicada, mas sua força era assustadora. Ele planejou esconder esse movimento, mas não teve escolha. Neji viu claramente os ossos e o gelo se movendo em sua direção e usou diretamente sua arma secreta. Kaiten. Neji sabia sem isso e não seria capaz de desviar os ataques de Yakumo. Portanto, ele usou Bang, Bang, Bang. Ele se torceu quando os ossos e o gelo fizeram contato com a cúpula, quebrando-os diretamente. É a minha vez. Neji correu diretamente em direção a Yakumo. Ele sabia que Yakumo era forte e não deveria se conter. Punho gentil. 8 diagramas 64 palmas. 2 palmas. 4 palmas. 8 palmas. 64 palmas. Depois de terminar sua técnica, Neji viu o corpo de Yakumo voando na sua frente. Você da névoa não é tão forte assim. Neji bufou friamente para Yakumo, que estava caindo ou assim ele pensou. Mas no momento seguinte, o corpo de Yakumo ficou suspenso diretamente no ar, como se ela fosse um fantasma. Este foi o seu ataque mais forte? Yakumo não achava que uma das técnicas de Aku ou Kimimaru não derrotaria Neji instantaneamente, mas ela entendeu que apenas o projétil parecia não funcionar. Dança da muda de Samambaia. Uau, uau. Num piscar de olhos, sob os pés de Neji, incontáveis ossos explodiram como lanças, o que assustou Neji quando ele usou diretamente o Kaiten novamente. Mas mesmo assim, os ossos ainda romperam sua defesa e o sangue se espalhou diretamente. Ou foi isso que ele viu dentro do genjutsu? Mas na realidade, todos estavam vendo Yakumo parado no mesmo lugar, enquanto Neji primeiro usou o Kaiten, depois usou o 8 diagrama 64 palmas no ar. Finalmente, todo o chão pareceu rachar como se lanças invisíveis avançassem em direção a Neji, e sangue jorrou de seu corpo. Neji, Lee e Tenten gritaram alarmados. Gai imediatamente se moveu e tentou negar o ataque, mas não conseguiu, ele só conseguiu pegar Neji pelas roupas e pular diretamente no ar. O Proctor se recuperou do choque e anunciou diretamente a vitória de Yakumo. Essa é a habilidade de Yakumo, controlar os 5 sentidos e ao mesmo tempo, o dano causado no genjutsu se transformaria em dano real? Hiruzen olhou para isso e não pôde deixar de tremer. Embora ele já entendesse a habilidade de Yakumo, ele não achava que ela fosse tão boa. Ele estava sentindo um arrependimento inexplicável, mas estava claro que sem aquela pessoa, Yakumo não seria tão forte. O corpo de Yakumo era fraco, muito menos genin. Uma pessoa comum poderia vencê-la, mas a atual Yakumo, ela era muito forte. Mais forte do que ele imaginava que ela poderia ser. A fraqueza de Yakumo era uma doença, e Roja curou. A disparidade de suas habilidades antes e depois de deixar Konoha era óbvia, e isso pode mostrar o poder de Roja. Capítulo 516. Roja chegou. Depois de derrotar Neji, Yakumo passou diretamente para a final. Mesmo assim, 9 pessoas chegaram à final e ela substituiu Neji. O sol estava sentado. As pessoas do reboque estavam em um lugar alto. Impressionantemente, os dois eram Kabuto, e o outro era Orochimaru, com Kabuto fazendo um relatório. Esta é a situação geral, as preliminares terminaram bem e as finais começariam em breve. Falando até aqui, Kabuto parou e olhou para Orochimaru com alguma hesitação. Ouvi da Anbu que um acidente aconteceu e alguns pergaminhos secretos foram roubados. Incluindo o pergaminho de selos, alguém disse que provavelmente foi obra do deus Shinobi, Roja. Ao ouvir as palavras de Kabuto, Orochimaru não respondeu, e Kabuto falou diretamente. Orochimaru-sama, a água em Konoha está lamacenta. Não podemos ver o que vai acontecer, não consegui analisar muitas coisas, e se um acidente grave fosse acontecer? Isso, quero saber se você deseja continuar o plano original? Ele olhou para Orochimaru com hesitação. O olhar de Orochimaru era profundo quando ele disse, naturalmente.
Devemos continuar. O velho suportou guerras diversas vezes, Konoha passou por muitas crises e não foi destruída, e viveu até agora, mas viveu o suficiente, e é hora de acabar com isso. Seria interessante. Kabuto abaixou a cabeça e empurrou os óculos. No meu oponente você não tem uma determinação firme, enquanto Roja permanecer, não há como algo abalar o status da névoa neste mundo. Mesmo se fizermos algo aqui, Konoha não sofrerá muito, pois será limitada a um pequeno alcance e há a possibilidade de a névoa agir e acabar com ela diretamente. Orochimaru de repente riu e disse, Kabuto, seus sentimentos são extremamente aguçados. Ao dizer isso, Orochimaru virou a cabeça e olhou para o horizonte, e sua visão foi profunda quando ele começou a falar. A névoa não vai se intrometer no meu plano. Kabuto entendeu diretamente o que ele quis dizer e ficou surpreso, mas Orochimaru não disse mais nada enquanto olhava para o centro de Konoha. Eu preciso que você faça algo. Eu farei qualquer coisa que você pedir. Traga-me Sasuke o mais rápido possível. Sim. Kabuto não entendeu o que Orochimaru estava pensando, mas não fez nenhuma pergunta. Sasuke estava sob a supervisão de Kakashi, e Kabuto provavelmente falharia nisso, mas Orochimaru não estava preocupado. Mas ele não sabia o que Kurenai e Yakumo fariam nesta invasão. Em um pátio especial feito para Chunin, Yakumo e Kurenai estavam parados na frente de Roja respeitosamente enquanto este conversava. Bem, bom trabalho. O que eu quero dizer agora é que no próximo mês, nas finais, haveria algo atingindo Konoha. Quando chegar a hora, não se intrometa nisso. Apenas olhe de lado. Sim. Kurenai assentiu diretamente, mas Yakumo ficou um pouco surpresa quando ela inclinou a cabeça e perguntou, algo atingindo Konoha? É apenas um grande drama, e não direi muitos detalhes. Roja revelou um olhar profundo enquanto se virava e desaparecia diretamente da yard. Um mês se passou rapidamente e Konoha estava prestes a realizar as finais do exame Chunin sem nenhum acidente como na história original. Várias pessoas de vários países vêm ver os jogos em Konoha. O local do teste foi um enorme estádio. Nada deveria atrapalhar o exame, e muitos Anbu estavam situados em cargos elevados enquanto permaneciam vigilantes. Havia uma formação ao redor do estádio. Não era tão forte quanto a formação das 4 chamas violetas, mas seria o suficiente para aguentar alguns ninjutsu. Neste momento, dos 9 genins, apenas o Uchiha Sasuke não estava lá. Todos estavam na plateia esperando. O inspetor do exame não foi Ayachi, e foi Gema quem parecia sério e segurava um palito na boca. Conforme anunciavam as partidas, os genins podem ser os mesmos exceto por Yakumo substituindo Neji, mas as partidas eram diferentes. Ao invés de Naruto, Sasuke era quem enfrentava Yakumo. E era a primeira partida, mas Sasuke ainda não estava aqui. Sarutobi estava em seu assento com a autoridade máxima da aldeia. Ele estava vestindo casaco e chapéu quando se sentou. Você encontrou Sasuke? Sarutobi franziu as sobrancelhas enquanto perguntava ao Jonin próximo em voz baixa. Que Jonin disse, tem um esquadrão da Anbu procurando por ele. Talvez Orochimaru já o tenha levado. Se for esse o caso, não conseguiremos encontrá-lo. Eu sabia. Os olhos de Sarutobi afundaram ligeiramente e ele levantou a cabeça enquanto pensava, inclinou a cabeça e disse, Kazekage dono, devemos esperar. O Kazekage estava pensando enquanto o Hokage olhava para ele, mas todo o seu corpo estava atordoado, ele se virou como um gato de rua, todos os pelos de seu corpo se arrepiaram. Não só Sarutobi, mas toda a Anbu, assim como os Jonin, também tiveram uma expressão semelhante. Isso tudo porque eles viram uma pessoa caminhando gradualmente. A pessoa que varreu a Vila das Nuvens. A pessoa que está por trás da névoa. A pessoa que destruiu Konoha uma vez. Muitos shinobi ficaram assustados e maravilhados. O shinobi no Kami Roja. Por que ele está aqui? Ele está aqui para destruir Konoha? Quase num piscar de olhos, quase todos os ninjas de Konoha estavam suando com a situação. Capítulo 517. O choque do público. Roja aparecendo aqui fez todos os Jonin de Konoha e até mesmo o próprio Hokage suarem enquanto olhavam para ele com horror. O que? Você não vai me permitir assistir ao exame Chunin que sua aldeia está realizando? Roja olhou para as pessoas no campo e pensou que nada mudou neste lugar. Apenas as poucas palavras que ele disse deixaram todos aqui aterrorizados. Não ousaríamos ter o shinobi no Kami assistindo ao exame Chunin é uma honra, mas eu convidei o Mizukage antes, e ele não respondeu. Não pensei que você viria quando ele não veio. Sarutobi levantou-se enquanto gesticulava em boas-vindas. Roja sentou-se diretamente no assento do Kazekage e disse, estou ansioso pela apresentação. Ofender Roja era estúpido, e isso era um fato comprovado para eles. Mas neste momento as pessoas que não conseguiam reconhecer Roja, principalmente os civis, ficaram surpresos. Quem é essa pessoa? Ele realmente se sentou ao lado do Hokage. Ele é o Kazekage? O Kazekage também não tem chapéu. Roja não tinha roupas próximas o suficiente para se parecer com o Kazekage, o que atraiu a discussão entre as pessoas. Rapidamente alguns deles pediram informações diretamente, mas quando confirmaram sua identidade ficaram chocados, para dizer o mínimo. O shinobi no Kami. A pessoa sentada no assento preparado para o Kazekage era, na verdade, Roja, o deus do shinobi. Ele é quem tem o poder de destruir qualquer aldeia escondida apenas com seu poder. Olhando para Roja, muitos ficaram surpresos e curiosos no início, mas ao saberem quem ele era, ficaram com medo agora. Na plateia, Yashi Yuga estava sentado com sua filha mais nova, e quando reconheceu Roja, não se atreveu a abrir seu Byakugan para observá-lo. Otou-sama. Essa pessoa não é o Kazekage. Por que ele está sentado em seu lugar?
Hanabi perguntou curiosamente para Yashi enquanto olhava para Roja à distância. Yashi quase caiu e não sabia como responder a essa pergunta. Yashi virou a cabeça diretamente e gritou para ela: "Não diga nada assim de novo, Hanabi." Hanabi ficou assustada com a resposta do pai. Foi a primeira vez que viu o pai falar assim, e ela pôde ver gotas de suor na testa dele. Ela ficou assustada e não voltou a falar. Yashi respirou fundo e se acalmou, olhando para Roja com medo e admiração. Ele está na posição do Kazekage e ninguém iria questioná-lo. Mesmo que o Kazekage estivesse aqui, ele não se oporia a isso e ficaria feliz em lhe dar seu lugar. Como isso é possível? O Kazekage é diferente do nosso Kage. Ele não é a pessoa mais forte da sua aldeia? Hanabi olhou incrédula para Yashi pois sabia que os Kage de cada aldeia eram os mais fortes de lá. Era isso que eles estudavam na academia. Yashi revelou um sorriso forçado, mas ainda disse: "Isso mesmo, mas existem existências acima dos Kage. Mesmo 5 Kage não ousariam provocar tais pessoas. Esta pessoa possui o mesmo título que o Hokage. Ele é o Shinobi no Kami. Ele poderia facilmente destruir Konoha sozinho, sem que ninguém fosse capaz de detê-lo. Uma pessoa que pode destruir Konoha sozinha." Hanabi ficou chocada porque isso não parecia crível para o jovem Hyuga. Se a pessoa que disse isso a ela não fosse seu pai, o calmo, controlado e nunca contando piada Yashi, então ela não teria acreditado nisso. Ainda era difícil acreditar nisso, embora Yashi tenha sido quem disse isso a ela. Cenas semelhantes apareceram em todo o público. Quando pessoas como Gaara e os outros ouviram que essa pessoa era o Shinobi no Kami, todos ficaram chocados. Esse sujeito é o Shinobi no Kami? O punho de Gaara cerrou-se com força enquanto ele olhava para Roja. Ele estremeceu ligeiramente, pois não sabia se estava com medo ou excitado. A cabeça de Kankuro estava suando frio. Embora Sandy nunca tenha lutado com Roja, ele ouviu as lendas que acompanham os nomes de Roja. O Shinobi no Kami é tão jovem. Temari olhou para Roja com muita clareza e ficou surpresa com sua aparência. Só de aparecer aqui e dizer algumas palavras, fez tantas celebridades e até mesmo o Kage-sama agirem assim. A força dessa pessoa é difícil de imaginar. O Kei de Shikamaru estava trabalhando a todo vapor aqui. Ele estava observando as reações de muitas pessoas e ficou surpreso. Simplesmente entrando em cena, ele conseguiu deixar todas as pessoas alertas e até mesmo com medo dele. Isso excedeu até mesmo a sua própria imaginação, e isso é alguma coisa. Capítulo 518, um instante. As pessoas não ousavam fazer barulho enquanto o silêncio enchia o lugar. Tudo que pôde ser ouvido foi o som da respiração assim que o Kazekage chegou. Foi Orochimaru quem matou o quarto Kazekage e se disfarçou dele para tomar seu lugar. Isso é, Orochimaru percebeu que algo não estava certo. O clima não era o do exame Chunin. Seu coração tremia enquanto ele continuava sem saber o que estava acontecendo. De repente ele olhou para o assento do Hokage. Ao lado dele estava Roja, o que foi uma surpresa para ele. Ao ver Roja, seu aluno encolhido, obviamente, ele não esperava que Roja aparecesse na fase dos exames Chunin. No entanto, Orochimaru era Orochimaru afinal. Após a surpresa, ele se acalmou e caminhou diretamente em direção a Roja e Hiruzen Sarutobi. Não pensei que veria o personagem das lendas, é uma honra. Orochimaru estava usando o som do Kazekage enquanto conversava amigavelmente com Roja. Hiruzen sinalizou diretamente e silenciosamente para Anbu trazer um assento para o Kazekage enquanto Roja se sentava. Ao mesmo tempo, Sarutobi deu as boas-vindas ao Kazekage com um sorriso gentil ao dizer: "Kazekage dono, bem-vindo a Konoha. Você deveria estar exausto da jornada." Após a conversa vazia e falsa, Anbu chegou com uma cadeira e colocou-a diretamente ao lado de Sarutobi, enquanto Orochimaru se sentava. Sentando-se, Roja e Orochimaru se entreolharam, mas o último não conseguiu entender nada pela expressão de Roja. Orochimaru olhou diretamente para a arena. Sarutobi olhou para Roja e sabia o que ele estava pensando e levantou-se mais uma vez. É hora de a competição começar. Sarutobi fez seu discurso e anunciou o início do exame. Embora o discurso tenha sido um tanto longo, ninguém se importou agora. Então agora continuem com a ordem das preliminares. Espero que todos gostem das lutas. Não há 9 lutadores, 2 deles não estão aqui? O Kazekage, ou Orochimaru disfarçado, disse que não viu o Uchiha e o Dozu entre os lutadores. Originalmente deveria haver 9 lutadores, o Uchiha estava atrasado e Dozu foi morto por Gaara. Sarutobi não disse nada, mas ao ouvir Orochimaru, o Proctor, não sabia o que fazer até olhar para Roja e anunciar a lista de lutadores. Na competição restaram apenas 8 nomes. Em pouco tempo, ele anunciou a primeira partida entre Yakumo e Sasuke. Sasuke não está aqui? Naruto na arquibancada estava ansioso. Embora Yakumo fosse forte, ele não queria que Sasuke fosse desclassificado por estar atrasado, e não achava que Sasuke perderia para ninguém. Finalmente as sobrancelhas do inspetor franziram. Ele estava se preparando para desqualificar Sasuke, mas de repente as folhas começaram a dançar no centro da arena quando 2 pessoas apareceram. Parece que conseguimos. Quando as folhas desapareceram, Kakashi e Sasuke apareceram. Kakashi olhou ao redor antes de sorrir para Sasuke e disse: "Então vou sair da arena." Ao dizer isso, Kakashi pulou diretamente para a arquibancada. De repente, ao olhar para o Hokage, ele encontrou o Kazekage ao lado dele e de repente notou Roja, e quase caiu no chão. Ele se acalmou e chegou diretamente ao lado de Sarutobi e Hiruzen e perguntou: "O que está acontecendo?" "Não estou claro." Sarutobi olhou diretamente para Roja e respondeu em voz baixa. No campo todos exceto Sasuke e Yakumo pularam na arquibancada. Todos estavam ansiosos para ver a luta. Yakumo Kurama, o discípulo do Shinobi no Kami, e o gênio do clã Uchiha Sasuke, essa luta deve ser boa. Sim, não pensei que a primeira partida seria tão boa. Yakumo sendo discípulo de Roja não era segredo. Kakashi sabia disso por Kurenai e informou diretamente a maioria das pessoas de Konoha. Hoje em dia, quase todo mundo sabia que Yakumo era discípulo de Roja. Uchiha. Yakumo olhou para Sasuke e disse seu sobrenome.
Os clãs Uchiha e Kurama já foram respeitados em Konoha. O clã Uchiha era o maior deles, e o clã Kurama era do tamanho do clã Hyuga. Mas hoje em dia o clã Uchiha ficou com 2 membros, um deles é um ninja desaparecido, e a mesma coisa para o Kurama, só restou o Hyuga. Sasuke não falou, mas olhou para Yakumo sério. Embora ele tenha sido ensinado por Kakashi e estivesse um tanto confiante em derrotar Yakumo, ele não a desprezou. Em vez disso, ele estava falando sério, porque Kakashi o informou que Yakumo Kurama cria uma ilusão, e tudo o que acontece dentro da ilusão se tornaria real e Yakumo sendo aluno de Roja. Para Sasuke, a identidade de Yakumo é ainda mais assustadora do que a dela. Roja era assustador, e ele experimentou o quão poderoso ele era quando viu na onda ao enfrentar o ninja desaparecido da névoa, Zabuza. Por fim, foi anunciado o início da partida. Porém, o que ninguém esperava é que assim que a partida começou, ela acabou. Bastou um instante. Yakumo acenou com a mão e de repente, Sasuke ficou preto como se um raio o tivesse atingido quando ele caiu no chão. Todos ficaram em silêncio, ninguém do civil sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia que assim que a luta começou, Yakumo usou diretamente um genjutsu em Sasuke que o queimou diretamente. Ah, eu sabia que isso ia acontecer. Kakashi colocou a mão na testa e balançou a cabeça. A sorte de Sasuke foi pior, e ele teve que enfrentá-la primeiro. Foi uma morte instantânea. Embora ninguém tenha entendido o que aconteceu, muitos engoliram em seco quando viraram a cabeça respectivamente para Roja e olharam para ele com medo e admiração. Talvez, já que Roja era aterrorizante, qualquer um que ele ensinasse também seria. Capítulo 519. Plano de destruição de Konoha. A primeira partida oficial terminou assim. As lutas continuaram até a partida de Gaara. Os olhos de Orochimaru se aguçaram quando ele enviou o sinal para Kabuto. Diretamente, Kabuto usou um genjutsu em grande escala. Templo do Nirvana. Penas caíram na plateia, prendendo civis no genjutsu. Mas a maioria dos Jonin percebeu isso diretamente e dispersou o genjutsu. Este genjutsu foi generalizado e eles não conseguirão acordar todos os afetados por ele. O genjutsu parecia ser um sinal quase instantaneamente, todo o corpo de Gaara foi coberto por areia, e ele começou sua fúria. O plano para destruir Konoha começou. Bang! A fumaça subiu da posição dos Kage quando Orochimaru atacou Sarutobi. Não é bom, proteja o Hokage. Neste momento, a Anbu queria ajudar seu Hokage, mas 4 ninjas apareceram de repente ao redor de Orochimaru e Sarutobi e disseram diretamente. Formação das 4 chamas violetas. Um Anbu tentou entrar pela barreira, mas infelizmente para ele foi queimado e lançado voando. Caramba! A Anbu não esperava que alguém usasse formação. Seu dever era proteger o Hokage, mas agora eles só podiam ficar de fora e assistir. Abaixo da arquibancada, Roja acenou com a manga e a fumaça desapareceu. Kurenai e Yakumo saltaram diretamente e chegaram ao lado de Roja em alerta máximo. Neste momento o plano de Orochimaru estava à vista, Konoha inteira estava em Shoas, 3 cobras gigantes apareceram no meio enquanto assobiavam. Os ninjas da areia estavam atacando Konoha junto com o som. Gaara não foi ferido como na história original, mas ele ainda explodiu como um biju completo e enviou Naruto diretamente pelos ares. Vários Anbu cercaram quando começaram a lutar. O que é? Kakashi olhou para o caos no campo e ficou chocado. Olhando para trás, o quarto Kazekage era um impostor. Roja ainda estava sentado como se nada estivesse acontecendo. E quando o Kazekage estava atacando o Hokage, ele tinha certeza de que o Kazekage era um impostor. Poderia ser Roja quem está por trás deste ataque? Kakashi balançou a cabeça e se estivesse, não precisava conspirar em segredo. Sim, é Orochimaru. Kakashi olhou para o impostor e adivinhou que fosse Orochimaru. Ao mesmo tempo, o impostor, Orochimaru, levantou seu disfarce. Finalmente começou. Roja apenas continuou sentado enquanto observava tudo explodir, e nenhuma expressão podia ser vista em seu rosto. No entanto, alguém quis tentar a sorte e atacou Roja com o ninjutsu da terra. Pedras voaram em direção ao rosto de Roja enquanto Kurenai e Yakumo estavam ao lado dele. Bang! Kurenai defendeu enquanto olhava friamente para o atacante que ficou preto diretamente devido ao fato de Yakumo ter acabado com ele, e eles realmente se atreveram a atacar Roja. Yakumo mostrou-lhe diretamente como era ser atingido por um raio. Muitos ninjas estavam com medo agora, pensaram que Roja poderia interferir, mas finalmente relaxaram ao ver Roja, e os dois ao lado dele não se moveram. Qual é o objetivo dele? Vendo isso, Kakashi e os outros franziram a testa e pareciam sérios. Mesmo agora, eles não sabiam o objetivo de Roja. Mesmo quando Roja sentou-se ali sem fazer nada, ninguém o desconsiderou. Ele era a pessoa mais assustadora aqui. Neste momento, Hiruzen estava preso dentro da formação enquanto olhava para Orochimaru. Este último estava olhando para Roja e queria saber se ele iria atacar. Vendo que Roja não tomou nenhuma atitude, Orochimaru sorriu maldosamente. Eu já tinha dito para você encontrar seu sucessor porque se não o fizer, você morrerá aqui sem um terceiro Hokage. Neste momento Sarutobi não prestou atenção em Roja, pois ponderou sobre o motivo de estar aqui enquanto olhava para Orochimaru. Orochimaru já era poderoso demais para ele matar facilmente. Além disso, ele já estava velho e sua reserva de chakra deteriorou-se junto com seu corpo. Talvez, hoje, ele morra. Ele olhou ferozmente para Orochimaru depois de preparar seu coração para o que estava por vir. Capítulo 520. Uma cauda versus 9 caudas. Orochimaru e Sarutobi começaram a luta dentro da formação. Ao mesmo tempo, a Anbu e Jonin de Konoha estavam enfrentando os ninjas da areia e do som, e ninguém se importava mais com os civis. No entanto, todos eles não mataram civis, ou figurões dos civis, pois seria problemático se alguém de outro país fosse morto. Bang! 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 O choque de metais e o som do ninjutsu sendo liberado estavam por toda parte em Konoha. Se houvesse um lugar sem lutas, seria a posição de Roja, já que ninguém ousava se aproximar daquele lugar. Uau!
Kankuro estava controlando seus bonecos enquanto lutava, ele não percebeu que estava se aproximando de Roja, mas os ninjas de Konoha perceberam isso e ficaram com medo agora. Vendo isso, Kankuro olhou em volta e saltou decididamente, desistindo da luta e evitando aquele lugar. Diferente do original, Gaara não se perdeu, ele estava lutando com os ninjas da areia contra os ninjas de Konoha, ou sendo exatamente Naruto. Neste momento, a luta deles tornou-se mais intensa. Gaara não se importava com Naruto anteriormente, mas conforme a luta continuava, Naruto destruiu sua areia, explodiu com chakra de repente, e quebrou sua armadura de areia à força, ferindo-o. Ao se machucar, Gaara não estava mais normal, pois ficou animado. Eu sabia. Você é como eu, você também tem um monstro dentro do seu corpo, hahaha. Desta vez, o corpo de Gaara estava meio coberto de areia, enquanto Naruto estava curvado no chão como um animal selvagem, e o chakra vermelho escarlate o cobria com uma cauda atrás dele. Naruto ainda estava um pouco no controle agora, mas tudo em que ele consegue pensar agora é derrotar Gaara. Inconscientemente, a cauda atrás dele tornou-se duas. Sua velocidade aumentou repentinamente junto com sua força. Bang! Gaara foi enviado voando. Esse sentimento. A situação está piorando. O rosto de Kakashi ficou sombrio ao sentir o chakra da Kyuubi. É provável que Naruto esteja furioso agora, mas ele não encontrou tempo para suprimir o chakra e reforçar o selo. Além disso, ele parece estar enfrentando um Jinchuriki. Quando Kakashi estava hesitando, Gaara enviou Naruto voando com um rugido enquanto o chakra saía loucamente de seu corpo. Vir, deixe-me te matar. A terra rachou quando o Shukaku da areia foi liberado, revelando seu corpo completo. Shukaku da areia. Kurenai viu Gaara se transformar em Shukaku, e sua pupila se iluminou ao saber que um biju normalmente não poderia ser derrotado. Mesmo para apresentá-la, ela não teve grandes chances de derrotá-lo. Afinal, as bestas com cauda nunca morrem. E o nível de chakra deles era muito alto para um shinobi normal. Uau! Naruto virou as pedras que estavam acima dele e rugiu diretamente. As duas caudas atrás de suas costas viraram 4, e o chakra ao seu redor se transformou em uma aparência de raposa. Isso, droga! Kankuro e Temari estavam cobertos de suor frio quando pararam de lutar. Eles pensaram que não deveriam continuar aqui, era muito perigoso para eles. Gaara neste estado era aterrorizante. Anteriormente, quando ele entrou em fúria dentro da Vila da Areia, foram necessários 10 Jonin de Elite e mais de 100 Chunin para suprimi-lo sob a liderança do 4º Kazekage. Embora tenham conseguido, muitos morreram e outros ficaram feridos. E o Gaara que era assim, aquele que o encarava não era menos comparado a ele era tão aterrorizante ou talvez mais. Esta foi uma luta entre monstros. Kankuro pensou, antes de olhar para Temari. Estava olhando para ele e engoliu em seco enquanto recuava diretamente. Interessante, isso é realmente interessante. Nunca pensei que lutar com você seria assim, então. Fingindo técnica do sono. O silêncio caiu quando Gaara caiu em um sono profundo, mas ao mesmo tempo, Shukaku assumiu o controle e não foi mais suprimido pelo selo. Hahaha. Eu saí finalmente, vou te surpreender. Morra Kyuubi. Shukaku olhou para Naruto com o chakra da Kyuubi cobrindo-o e atacou diretamente. Naruto rugiu, e seu chakra aumentou, a garra de chakra voou em direção ao Shukaku. Os shinobis próximos quase foram atingidos pelas ondas de rádio enquanto empalideciam. Que poder! Este é o poder de uma besta com cauda. O shinobi de Sandy olhou para isso e percebeu que Shukaku estava apagado e empalideceu. Ninguém pode impedir isso. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.